Nesse curso completo do zero ao Docker Swarm na Hetzner, você vai aprender aqui como iniciar a sua aplicação, como montar a sua estrutura, utilizando o que eu venho mostrando aqui em vários vídeos, só que agora vai ser bem completo, principalmente para você que quer aprender, para você que quer saber como fazer do zero exatamente, né? Ali o passo a passo, com tudo que a gente já tem disponível que eu deixei gratuitamente para você. Então vamos precisar aqui da página, né, de apoio, o material de apoio da Cloudflare, da Hetzner, então num servidor de 2 GB com 2 CPU, que vai custar aí no máximo R$ 30, não vai nem chegar a isso. Você vai conseguir rodar um Typebot e vai conseguir rodar Evolution e também aqui um banco de dados para iniciar. E olha só a economia que você tem em vez de pagar aí mensalmente por uma aplicação. Se você quer saber como fazer isso, vai ser um curso completo, acompanhe até o final. Se não entendeu, volta novamente, faz de novo, porque com certeza vai te ajudar a esclarecer algumas coisas e de fato, como eu fazia, né? Como eu faço aqui para estar subindo qualquer aplicação com uma estrutura própria, pagando menos de R$ 30. Então, olha só a vantagem de você aprender e começar a entender como funciona o Docker e como subir essas aplicações, que vai ser Evolution, vai ser aqui o Typebot e vai ser o PostgRE, junto com o padrão Traefik e Portainer. Basicamente é isso. Então conto com a sua colaboração, deixa o like, se inscreve para você que não é inscrito. E agora vamos ver aqui como vai funcionar esse conteúdo e o que a gente vai fazer a partir de agora. Bom, eu quero falar hoje sobre uma questão de você criar, né, a sua estrutura utilizando o Docker. A gente vai ver o passo a passo para fazer isso aqui nesse vídeo. Nós já vimos aí como fazer na DigitalOcean, porém esse vídeo vai ser um pouco extenso, então se prepara aí porque a gente vai ver do zero como subir o Typebot, Evolution, o Portainer, basicamente uma estrutura que você pode adaptar e pode modificar da maneira que você preferir. E hoje a Hetzner é uma melhor opção que você tem, principalmente pelo valor. Você consegue pegar servidores robustos com um valor bem abaixo. O ponto negativo é que você, para abrir uma conta aqui, não é interessante assim como nas outras, né? Demanda aqui de paciência, de ativação da sua conta. Eles vão pedir documento. No começo eles não me pediram, tá? Mas parece que hoje o processo para abrir uma conta precisa validar com seus documentos. Enfim, eu não vou mostrar aqui porque eu já tenho uma conta, o link está na descrição e esse link vai te dar um crédito para você estar utilizando, mas independente disso, né, o processo aqui ele vai ser um pouco chato e eu só ganho se você gastar lá, eu acho que é 2 faturas ou 3 faturas. Então, para mim, independente se você acessar direto ou pelo meu link, tanto faz porque o processo aqui é meio chatinho. Também vai ter outras empresas que eu vou deixar na recomendação, tá? Mas a Hertz para mim hoje é excelente para a gente começar. Então aqui eu já tenho minha conta, aqui dentro a gente tem um painel. É bem legal a Hetzner que você tem como fazer aqui, organizar bem aqui os seus projetos. Aqui eu tenho 2, um com o Docker Swarm e outro aqui utilizando o WordPress. Entretanto, o WordPress ainda não utilizo com Docker por causa de algumas coisas ainda que eu não consegui resolver, tá? Mas a gente pode ver, se você quiser ver como eu utilizo o WordPress hoje, eu utilizo o modo normal, entretanto utilizo aí uma linha de comando, né? O nome do projeto lá é WordUps. E aí por linha de comando eu consigo criar um WordPress bem rápido. É só para WordPress mesmo e o restante tudo com Docker. Então o primeiro ponto é a gente criar um projeto, tá? Eu vou criar aqui um novo projeto, vou chamar aqui de YouTube. Você pode dar o nome que você preferir, o nome da sua empresa, do seu cliente. Aqui eu vou ter o projeto YouTube. Eu vou clicar aqui e aí eu tenho essas opções. Eu não vou falar sobre a Hetzner, mas a gente vai fazer diretamente ao ponto aqui para a gente não perder tempo, mostrando passo por passo, que praticamente é a mesma coisa se fosse em qualquer outra empresa, tá? O que muda é a interface. Aqui para começar então eu vou adicionar um novo servidor e aqui você vai ver essa tela com algumas opções. O primeiro é o Location. De preferência eu testando aqui o ping, ele é menor nesse Ashburn aqui. Tem esse aqui que eu já utilizei, mas esse aqui parece que é melhor, tá? Aqui você vai ter a distro, a imagem que você vai utilizar. Sempre utilizo o Debian por ser mais estável, mas se você quiser utilizar o Ubuntu também, tanto faz, tá? Aqui no caso vai ser o Debian 12, até porque a gente vai utilizar o Docker. E aí a gente tem um tipo que você pode escolher compartilhado ou CPU dedicado, ou seja, né, com $12 praticamente, 12,49
praticamente aqui, ó, é o que você vai ter para ter uma super máquina aí dedicada com o CPU, tá? Não é máquina dedicada, mas é a questão do vCPU aqui que você vai ter. Então aqui, ó, com esse mínimo aqui você consegue rodar aí praticamente a Evolution, o Typebot e algumas outras aplicações com Docker, tá, pessoal? Mas aqui nesse exemplo eu vou pegar o compartilhado, que vai ser bom também para começar. Ele já me dá a opção aqui de 4 GB, que se você já puder ir com essa opção, 7 euros aqui, ó, 7,55 euros. Deixa eu só ver aqui quanto é que tá o euro. Aqui 1 euro tá 5,37, eu vou jogar aqui para 8. Você vai pagar 45 a 50 reais por causa do IOF, né, que é uma transação internacional. Então, basicamente, olha esse valor, né, se você for ver. Se você for contratar um serviço ou um site que presta serviço, você vai pagar muito mais, pessoal. Então, você mesmo pode fazer se você tiver vontade de aprender. Mas vou pegar esse aqui, no mais barato. Vai dar conta, sossegado. E aí, conforme for passando o tempo, você pode vir aqui e subir, né, para o recurso da sua máquina. Então, 2 GB e 2 CPU por 4,35 tá excelente para a gente começar aqui a fazer a instalação. Então aqui eu posso baixar. Ele vai ter aqui a opção de IPv4, marcado, deixa marcado, ele cobra aqui uma fração que vai dar meio centavos de euros, tá? Eu vou desmarcar esse IPv6, assim, eu ia falar em IPv6, vou deixar só IPv4, porque o Docker ele trabalha mais com o IPv4, né? Ainda não fica uma questão interessante com o IPv6, então deixa o IPv4, até para a gente também receber esse tráfego. E aí a gente vem aqui, ó, não precisa adicionar chave. Eu gosto de utilizar a senha, sempre naquele padrão de senha segura. Aqui ainda eu posso adicionar um volume, ou seja, eu posso criar um volume para me guardar arquivos importantes. Então, isso aqui a gente pode ver em outro vídeo. Eu vou diretamente aqui e tem a parte firewall que a gente pode ver depois, tá? Vou descer aqui. E aqui no name eu já vou colocar um manager. Já vou deixar pronto para mim não ficar entrando lá e alterando via linha de comando. Vou deixar já manager que ele já altera e já deixa pronto aqui, tá bom? Então aqui, ó, o final dessa máquina vai custar 4,35 euros, tá bom? Vou clicar aqui em criar. Outra coisa, pessoal, se você for utilizar em produção, rapidamente aqui, deixa eu só ver aqui, ó, parte de backup, marca o backup, tá? Muito interessante, você tem um backup, você vai pagar 20% a mais e o valor vai ficar 5 euros aqui e 12 centavos, tá bom? Então é interessante você ter um backup, pagar esses 20% a mais, mas garantir que se algo acontecer, você pode restaurar o backup. Como é para vídeo aqui, para aula, eu não vou marcar e vou criar aqui. Ele vai fazer o processo de criação. Aqui pode demorar um pouquinho para ele criar, tá? Olha, ele está criando. Basicamente já criou. Se para você demorar um pouco, é só aguardar. E aí o que vai acontecer? Ele vai enviar a senha, né, para o nosso e-mail. Eu vou copiar a senha e vou acessar através do terminal. Mas antes eu vou clicar aqui para você ver os detalhes da máquina. Então 2 CPU está excelente para começar. 2 GB, 40 GB de espaço. E aqui você tem detalhes como backup, snapshot, a opção de volume, firewall que a gente vai ver depois. E basicamente aqui está pronto. A gente vai começar agora de fato a fazer a instalação aqui do Docker. E a gente vai ver agora como é que funciona. Então deixa aquele like, se inscreve no canal para você que não é inscrito. E vamos continuar aqui, que vai ser bem legal esse vídeo aqui. Bom, então agora a gente já tem o nosso servidor criado. A gente precisa entrar dentro desse servidor para poder de fato instalar o Docker, né? Então para isso eu vou vir aqui, ó, copiar o endereço de IP. Eu vou vir aqui no terminal mesmo, o Windows Terminal. Você pode usar qualquer outro programa, de sua preferência, tá? Tanto faz. E aqui eu vou colocar ssh root arroba, com o botão direito eu colo o número de IP que eu copiei. Eu vou dar um Enter. Ele vai me pedir aqui para confirmar o file print, né? Colocar yes. E agora ele vai me pedir a senha. E a senha eu tenho aqui na parte do e-mail. Quando você cria o seu servidor, ele envia um e-mail com a senha daquele servidor para você copiar. Você vai colar aqui com o botão direito, não vai aparecer. E aí você vai dar um Enter. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pedir a senha atual novamente, porque você precisa trocar essa senha, né, que foi enviada por e-mail. Eu vou colar novamente com o botão direito. Ele vai colar, vou dar um Enter. E agora ele vai me pedir a nova senha.
Para isso, pessoal, entra aí em qualquer site gerador de senha e gera uma senha forte, tá? Aqui eu vou colocar logo de 22 caracteres. Eu posso incluir aqui, ó, maiúscula, minúscula. E aí eu vou copiar essa senha aqui mesmo, ó. Ctrl C, eu venho aqui, botão direito, ele já cola. Botão direito novamente, ele cola. E aí você colocou a atual, a nova, melhor dizendo. Depois repetiu ela e agora sim, já foi aqui o nosso servidor já configurado com senha. Então você vai fazer o seguinte, você vai guardar essa senha para você não perder. Eu já vou guardar ela aqui e aí a gente vai começar a fazer a instalação do Docker. Bom, e agora a gente vai de fato fazer a instalação do Docker, mas antes eu vou rodar aqui um comando sudo apt update. Eu vou atualizar o sistema antes mesmo de fazer a instalação do Docker. E aí é só você aguardar, depois sudo apt upgrade. Posso até colocar o "-y", para ele aceitar qualquer coisa que pedir. Nesse caso, já está atualizado, não pediu nada. E basicamente a gente agora dá um clear aqui para limpar a tela. Eu tenho aqui, ó, uma documentação com passo a passo. Então essa primeira etapa seria para configurar o hostname. Entretanto, na Hetzner, quando você coloca certo, isso já é configurado, então não precisa eu colocar novamente. Eu tenho aqui, ó, agora a instalação do Docker. Eu posso seguir esse passo a passo se eu quiser, ou eu posso diretamente aqui, ó, iniciar de uma forma automática com o script do próprio Docker. Então, copiando isso aqui, Ctrl C, eu vou vir aqui, ó, colar, vou dar um Enter. Pode ver que ele baixou, né, no caso, esse get docker aqui, ó, você dá um ls, você vai ver que está aqui. É um script em sh, né? E aí nesse caso, eu venho aqui e copio essa linha de baixo, ó. E aí colando essa linha aqui, ele vai fazer a instalação. Só faltou o sh aqui. Agora sim. Então, para resumir, a gente vai executar esse script e ele vai verificar o teu servidor, se for Ubuntu, se for Debian, e vai fazer a instalação de forma automática, sem precisar que você faça manualmente ali esse passo a passo aqui, ó. De novo aqui. Então esse passo a passo aqui, ó. Tá, então dessa forma fica mais simples, mais fácil. Deixa eu só ver se ele já carregou. Dá um clear, pode ver que é bem rápido, né? Bem simples. Deixa eu colocar aqui um Docker para ver se ele vai abrir aqui as opções e já está instalado o nosso Docker. E agora fica mais simples, né? Porque nesse caso aqui, o Docker está rodando como modo standalone, né? Que não é o modo swarm. O Docker sempre vai ser Docker, porém vai ter o modo dele normal e o modo swarm. Qual é a diferença, Rafael? É que o modo swarm ele vai orquestrar seus containers e tem muito mais vantagem. Então não vejo sentido de você utilizar o Docker no modo padrão, convencional. É mais interessante que você inicie ele no modo swarm. Por mais que você tenha uma máquina só, porque aí nesse caso quando você quiser, né, escalar teu servidor horizontalmente, né, nesse caso não verticalmente, onde você aumentar a máquina, você vai ter esse modo swarm que você pode alocar uma máquina, pode ser até no Brasil mesmo, e colocar lá uma aplicação que precisa de uma latência mais baixa, por exemplo, tá? Então são inúmeras vantagens. E já que a gente está aqui, por que não colocar? E agora, para a gente iniciar o modo swarm, você pode ver que ele me pede aqui dois comandos. Ou melhor, um comandinho só. Que é exatamente isso aqui, ó, doc swarm init, tracinho, advertise, addr, que seria o IP do seu servidor. E ali você vai colocar. E eu vou copiar esse comando, então. Eu vou vir aqui. Eu vou colar. E onde está a IP do servidor aqui, você vai alterar e colocar o IP da sua máquina que você criou, tá? Então, aqui eu vou colocar. Eu vou vir aqui na Hetzner. Deixa eu só vir aqui. Copiar o IP do meu servidor. Sempre vai ser do manager, caso você tenha mais de uma. Nesse caso aqui, só tem uma mesmo, então é ela. Eu vou colar e vou dar um Enter. Nesse momento, o teu doc swarm, o teu doc, né, no caso, ele entrou em modo swarm. E ele vai te entregar aqui um token para você, caso você necessite, né? E você vai precisar futuramente, por isso é interessante rodar o Docker no modo swarm, para você colocar a máquina e falar, olha,
eu tenho uma máquina na DigitalOcean, por exemplo, e ela vai ser um work. Eu vou rodar algumas aplicações lá. Então esse comando você vai copiar ele, você vai lá na sua máquina DigitalOcean, qualquer outro servidor, né, outra empresa, e ele vai se comunicar através desse token. Você pode ver que tem aqui o endereço de IP da sua máquina e tem a porta que ele se comunica com a própria rede interna do Docker. Então é assim que funciona. Essa é a vantagem interessante do Docker do que rodar ele no modo convencional. E aí com isso aqui já está pronto. Já temos o Docker aqui para rodar nossa stack. Então posso rodar a stack aqui tanto pelo terminal mesmo, ou para facilitar, eu posso instalar o Portainer para ficar mais simples, mais fácil entregar ali um painel que, em vez de eu vir aqui no terminal e fazer tudo através da linha de comando, eu vou lá no Portainer e faço por lá, que é a mesma coisa. Bom, e agora como é que eu faço para fazer a instalação do Portainer e qual seria o próximo passo? Nesse caso a gente pode procurar aí na internet sobre a instalação do Portainer no modo Swarm, vai ter lá a stack para você fazer a instalação, mas existem alguns detalhes importantes. Vou vir aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui, fica mais fácil. E aí a gente instalou, né? Já tem o modo Swarm ativado aqui com o nosso Docker. E para me instalar o Portainer, e a gente vai utilizar também domínios, eu vou utilizar o Traffic e também aqui, no caso aqui, é só o Traffic, né? Para utilizar o SSL, só que eu preciso criar duas redes. E essa rede a gente vai criar o agente network, que é do Portainer. Então vou copiar esse comando. Daqui a pouco eu explico para você. E aqui na linha de comando eu crio. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Docker, cria uma rede, network, create. O drive dela tem que ser overlay. Ou seja, como nós estamos no modo Swarm, essa rede é interessante. Você cria ela dessa forma, para quando sua aplicação estiver em máquinas diferentes, ela consiga reconhecer aí. Então eu vou criar aqui o agente network, que é para o Portainer. Eu preciso dessa rede. Eu vou dar um Enter. E já vou aproveitar e criar aqui a rede do Traffic. Poderia criar lá no Portainer? Poderia criar, sem problema nenhum. Mas já estou aqui na linha de comando. Como eu falei, você pode gerenciar tudo por linha de comando. E aqui eu estou colocando... Opa, estou colocando a mesma. É a Traffic. Então deixa eu só apagar aqui. E vou colar aqui do Traffic. Então, vou dar um Enter. Vai ser a mesma coisa. O que muda aqui é o nome da rede. Se eu der um Docker Network ls... você vai ver que eu tenho algumas redes criadas, que o próprio Portainer cria, né? Portainer não, o próprio Docker cria, mas o que interessa aqui é a rede agente network e a Traffic Public, que é a rede que a gente vai utilizar nossas aplicações para instalar aí aplicativos, né? Ou melhor, SSL, utilizar o nosso domínio. E ambas as redes tá aqui no modo Overlay, que é para o Docker Swarm. Você pode ver que o escopo aqui, ó, ele mostra Swarm, ou seja, posso aí utilizar em várias máquinas, né, que ele vai reconhecer. Enquanto né, as outras aqui vai estar em modo local, a não ser essa ingress aqui, que ele já cria automaticamente. Eu poderia utilizar também se eu quisesse, mas a gente criou aqui a nossa própria rede. Bom, já criamos aqui. Agora eu posso buscar aqui literalmente na internet. Eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar Portainer Swarm Stack, algo desse tipo. E aí vai ter as versões aqui do Portainer. Eu quero a CE, que é a Community Edition. Entretanto, aqui ó, ele mostra o Swarm com WSL, não é o que eu quero. Vou clicar aqui no Swarm e eu tenho aqui com Linux. Exatamente essa versão. Ele vai mostrar para você aqui a stack, né? Ele pede para você criar a rede, ó, conforme eu mostrei para você. E a gente já fez isso aqui. Eu não vou passar por aqui porque eu já tenho a stack pronta. Eu vou mostrar para você agora a stack pronta. Deixa eu só voltar aqui. Bom, aqui já tenho a stack do Portainer. E a princípio aqui, ó, é exatamente o que tem na documentação. Entretanto, vale ressaltar que eu tenho a rede Agente Network, que a gente criou, que está sendo utilizada aqui no agente, que são dois serviços, o agente e também o Portainer. Nesse caso, o Portainer precisa enxergar o agente, por isso tem que estar na mesma rede aqui, Network. Já coloquei na rede Traffic, entretanto, o detalhe aqui está na questão de habilitar o Traffic com o nosso domínio. Como eu não subi o Traffic, eu vou subir primeiramente o Portainer. Eu quero subir a stack diretamente no Portainer, porque lá eu consigo editar. Eu poderia subir o Traffic diretamente por linha de comando também, mas nesse caso, quando eu subir o Portainer,
ele não vai me dar opção de editar. Então eu prefiro subir primeiramente aqui o Portainer com agente, né, que é o padrão, aqui no modo Swarm. E aí depois lá dentro eu aplico o Traffic e depois eu volto aqui na stack e habilito o domínio personalizado para acessar com o domínio e não com as portas, tá? Então basicamente é isso. Eu vou copiar aqui. Eu vou vir aqui, ó. Como é que eu faço, né, para subir esse stack sendo que eu estou na linha de comando? Como é um arquivo em texto, e isso que é legal do Docker, porque você praticamente utiliza, né, dessa forma, não precisa ficar subindo arquivo, a não ser que você quiser conectar. Mas aqui, ó, para simplificar, eu vou abrir aqui, vou dar um ls, eu tenho aqui só esse arquivo que a gente baixou, vou dar um mkdir, que é para ele criar um diretório, e vou chamar de Portainer. Então aqui Portainer, vou dar um ls, e aí eu tenho a pastinha Portainer. Para mim entrar dentro, eu vou dar um cd Portainer. Você pode ver que eu entrei aqui na pastinha do Portainer. Olha só. Se eu der um ls não tem nada. E aí nesse caso vou utilizar o editor Nano, que para mim é mais simples, tá, de utilizar. Você pode utilizar o Vim ou qualquer outro. Aqui eu vou colocar um Nano. Vou escrever Portainer.yaml. Desse mesmo jeito aqui, vou dar um Enter. E ele abriu esse editor para mim. Não tem nada, tá certo. Eu vou vir aqui, ó, e colar, botão direito, tá aqui a nossa stack. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso informar a porta, né? Porque como eu vou subir essa stack, pode ver que eu estou usando aqui, a princípio, o Traffic, mas eu não tenho o Traffic ainda, o container dele para, de fato, personalizar o meu domínio, né? Eu vou vir aqui e vou abrir umas portas que é para acessar o Portainer. E qual seriam essas portas? Eu preciso ver na documentação. Então vou acessar aqui a documentação. Aqui na documentação posso vir aqui, ó, onde ele pede para baixar o arquivo que já vem pronto. Eu só vou abrir ele aqui, uma nova aba. Então aqui você pode ver que ele informa as portas. Eu tenho 3 portas aqui, ó. A porta 9000, a 8000 e a 9443, que é para SSL. Eu vou abrir aqui a porta 9000 mesmo, sem problema nenhum. Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui, depois do command, eu tenho que respeitar essa hierarquia, né, aqui do arquivo YAML. É um arquivo chato de editar quando você pega qualquer coisa fora, ele não deixa você subir a stack. Então tem que ser exatamente aqui, ó, colocar certinho, ports, 2 pontos, vou dar um enter aqui, ó, um espaço, melhor falando, um tracinho, pode ver que ficou bem aqui certinho alinhado, ó. Tem que estar bem alinhado aqui, tá? E aqui eu vou colocar o número da porta. Vou colocar 9000, 2 pontos, 9000. Por que eu coloquei 9000, 2 pontos, 9000? Porque se você está chegando agora e não sabe, essa porta é acessada no navegador, onde eu mapeio e falo, olha, a porta do meu container é 9000 também. Eu poderia vir aqui, em vez de colocar 9000, a porta que eu acesso aqui no meu navegador, poderia colocar 9001, ou 9002, 9004 e assim por diante. Então nesse caso aqui, eu estou utilizando a mesma porta para acessar o navegador e também aqui dentro do meu arquivo aqui a porta do Portainer, né? Então é a mesma aqui, estou utilizando a mesma coisa. Para mim salvar agora eu venho Ctrl X, Y, Enter e pronto, a gente já salvou. E agora eu preciso lançar esse stack para de fato a gente conseguir acessar. Bom, e como é que eu faço para lançar esse stack? Ele mostra aqui como você vai lançar esse stack. Entretanto, isso aqui é da forma que ele ensina aqui. A gente tem que fazer um pouco diferente. Eu já tenho aqui a stack pronta, o comando pronto. Eu vou copiar, eu vou colar aqui. E basicamente o que está acontecendo aqui, doc deploy "-c", eu pego o nome do meu arquivo. Lembra que a gente criou como portainer.yaml, só que aqui eu tenho que colocar um A. Agora sim, YAML. Esses detalhes é importante você entender. E aí eu tenho o nome do serviço que eu estou colocando aqui como Portainer, o nome da stack, melhor falando. E aí vou dar um Enter. E se tudo der certo, pode ver que ele vai criar aqui o serviço Portainer_agente, porque ele concatena o nome da stack com o nome aqui, no caso, do serviço que a gente tem agente, e a mesma coisa também para o Portainer_Portainer, que é o nome do serviço
o nome da stack, melhor falando, e o nome do serviço. E agora se eu der um docker, eu vou colocar aqui stack ls, a gente tem o Portainer, nome da nossa stack, com 2 serviços. Se eu rodar um docker, eu vou colocar aqui service ls, eu tenho aqui os 2 serviços, olha só, o agente e o Portainer. E agora eu posso acessar o Portainer, ele me fala aqui, ó, qualquer IP, que no caso é o nosso IP, acessando a 9000, ele redireciona para 9000 do container, que é o nosso Portainer. Vamos testar para ver? Eu vou acessar aqui, vou copiar o endereço de IP, em uma nova guia, eu vou colar aqui o endereço de IP, 2.9000, que é a porta que a gente abriu. Ó, se tudo der certo, vai abrir essa página para você colocar seu usuário e sua senha aqui do Portainer. Então vou colocar aqui o meu usuário, eu vou colocar uma senha, deixa eu só ver aqui a questão da senha para gerar uma senha, ou melhor, vou colocar uma senha aqui, vou repetir a senha, e aí você vai clicar em criar usuário, e ele vai entrar aqui no seu Portainer. Tem vezes que ele vai pedir aqui para você colocar uma licença, tá? Então ele vai enviar no seu e-mail, vai pedir ali os dados, você só coloca que ele vai te enviar uma licença, você pode pegar. A primeira vez que eu fiz isso aqui ele pediu. Então nesse caso aqui ele já foi direto, já está aqui o nosso Portainer. E aí já para começar a configurar, a gente vem aqui, ó, em editar, eu já vou colocar o endereço público do meu servidor, que nesse caso aqui é esse aqui da máquina. Eu vou atualizar, eu posso vir aqui ainda nessa engrenagem, eu tenho as informações aqui, onde eu tenho 2 CPU, 2 GB de memória, e aqui ele está como manager, e o hostname dele é manager mesmo. Voltando aqui, eu posso vir aqui ainda e editar, aqui no lápis, né? Em vez de primary, posso colocar Hetzner, manager, né? Algo do tipo, você pode fazer assim também. Vou atualizar, e está pronto aqui o nosso Portainer instalado. E agora o que a gente precisa fazer é subir o traffic, e nesse caso, já inserir SSL no Portainer, e já trancar essas portas, para depois a gente aplicar o firewall e deixar a nossa aplicação segura, porque dessa forma não está segura. E novamente, eu fiz dessa forma por causa que se eu subisse, né, o traffic primeiramente, quando eu viesse aqui em stack, olha aqui, ó, no Portainer, você percebe que ele só mostra os serviços, mas eu não consigo editar. Então eu prefiro fazer dessa forma, mas como você viu, é possível subir o serviço utilizando apenas linha de comando. Então deixa aquele like se você estiver gostando, que agora a gente vai continuar. Vamos subir o traffic e vamos deixar aqui o nosso domínio preparado para poder estar funcionando isso aqui, né? E deixar o quanto mais seguro, melhor. Bom, agora com a nossa aplicação aqui já, com o Portainer para facilitar, eu praticamente a partir de agora posso fazer tudo através do Portainer. Entretanto, a gente vai voltar na linha de comando só para habilitar o traffic. E agora, como é que eu faço para subir a stack do traffic, né? Aqui você vai encontrar facilidade, eu já tenho pronta a documentação, então você vai acessar aí material .aprendanaweb.com.br, onde já tem aqui várias stacks para você estar utilizando, aí você pode mudar, né, e adaptar de acordo com o seu projeto. E se você gostar aqui, você pode até fazer uma doação aqui para continuar com esse projeto e eu conseguir trazer novos conteúdos desse tipo aqui. Mas não é obrigatório, tá? Fica à vontade aí se você quiser ajudar. E aqui eu tenho o traffic, ó. Se eu clicar aqui, ele vai abrir aqui um Notion que eu deixei bem prontinho aqui, só para você vir copiar. Ó, eu segui exatamente esse passo, só que eu já criei a rede, então posso pular ele. E nesse caso aqui eu vou copiar a stack do traffic. Copiando a stack do traffic, eu venho aqui no meu Portainer, eu adiciono um novo, vou colocar traffic mesmo. Eu venho aqui e colo, tá? Então aqui, ó, tá a minha stack. O que eu preciso fazer agora, né? Eu preciso alterar as informações referentes, né, a minha aplicação. Nesse caso aqui, como eu utilizei o mesmo nome de rede, né, você pode ver o traffic underline public. Se você utilizou diferente, criou com o seu próprio nome, então você vem aqui e altera para as informações da sua rede do que você tem disponível, tá? Nesse caso aqui, como eu estou utilizando um padrão, então vai ser assim mesmo. E aí nesse caso, ele vai habilitar, ele vai escutar na porta 8443, que é para a gente receber as requisições tanto do HTTP e do HTTPS, que é padrão. Ele vai aqui habilitar o modo Swarm, e aqui na parte Let's Encrypt,
tem aqui, ó, seu e-mail, você tem que alterar para o seu e-mail. Vou colocar um e-mail aqui de teste que eu sempre utilizo. Então você altera para o seu e-mail, é importante. Ele vai armazenar aqui no Let's Encrypt o acme.json, né? Para quando gerar um SSL, ele vai ali deixar salvo e toda vez, né, ele vai renovar quando necessário, tá? Então esse Let's Encrypt ele dura 3 meses, mas antes mesmo ele renova de forma automática, então pode ficar tranquilo que o Traffic vai cuidar tudo isso aqui para você. Aqui tem algumas opções que você pode habilitar ou não, é só descomentar essas duas linhas, que é para você tirar, no caso ele vai redirecionar por HTTPS automaticamente. Então quando você instalar uma aplicação, em vez de ele acessar o HTTP, se você não definir rota, vai aparecer um erro 404. Então você tem que acessar com HTTPS. Se você quiser já um redirecionamento automático, é só descomentar essas duas linhas que ele faz o redirecionamento. Eu não gosto, mas fica a seu critério se você quiser. Fica mais fácil que você fazer em cada aplicação, criar um middleware onde você redireciona. Eu vou fazer isso mais para frente, né, uma aula explicando. Mas basicamente é isso aqui, só descomentar que ele vai redirecionar automaticamente para o HTTPS. E aqui você pode habilitar a API e os logs. Nesse caso aqui de debug, né? Você pode habilitar. Vou desabilitar para você ver. O Traffic ele escuta aqui nas portas que a gente colocou 80 e eu faço o mapeamento. Eu tenho que receber essas requisições. Então ele vai receber a porta 80 e vai enviar para a porta 80 do container. A mesma coisa a 443 no navegador, que é padrão, e também do Traffic. E aqui a gente faz o mapeamento de volumes. Isso aqui é padrão. Tem aqui o deploy, sempre vai rodar aqui no Manage. Então nesse caso aqui é interessante você ter essa linha, porque caso ele reinicie, ele já sabe onde vai iniciar. Isso quando você tem mais de uma máquina. Se você não tiver isso aqui definido e tiver mais de uma máquina, quando ele reiniciar ele pode cair no work 1, work 2, aí fica demorando ali, todas as aplicações vai cair. Então deixa ele rodando no Manage, que é mais interessante, ou qualquer outra máquina que você já definiu para rodar o Traffic. Aqui ainda temos a rede, que é o Traffic Public, que a gente já criou o padrão, e abaixo a gente só declara e fala, olha, estou utilizando aqui os volumes, lá em cima, chamado Traffic Certificate, né, que são um certificado, e também, né, no caso só de volume, se tivesse mais você colocaria mais, e aí também eu tenho as redes, as network, então nesse caso só tem uma, se tivesse mais você colocaria aqui também, que é a Traffic Public, o external dela está como true, e também do volume, porque eu não quero concatenar o nome da minha stack com o nome aqui do meu volume e da minha rede, certo? Aqui ainda se você quisesse, mas eu não aconselho, deixa assim como padrão. Depois do external você pode colocar o name. E aí você fala, olha, aqui são os certificados. Por exemplo, aí na hora que aparecer aqui em volumes, vai aparecer com o nome certificados. Ó, vai aparecer aqui esse nome certificados. Eu vou deixar assim. É interessante também deixar claro para você, caso você já tenha habilitado e for definir esse name, talvez o Portainer não vai deixar você adicionar um parâmetro a mais, uma propriedade, tá? Então isso aqui você define antes de subir a sua stack. Eu vou deixar assim só para exemplo, mas não precisa utilizar. Aqui eu vou desabilitar essa parte e vou clicar em Deploy. E se der algum erro a gente vê, pode ver que não deu nenhum erro. Eu posso acessar minha stack e ver se o serviço está rodando. Olha só, está rodando, está funcionando. Então agora eu já tenho o Traffic pronto, né? E agora eu preciso definir o primeiro subdomínio, que nesse caso vai ser para acessar o Portainer, e é o que a gente vai fazer agora. Bom, então para isso eu já tenho a Cloudflare pronta aqui para a gente acessar o DNS. Se você não sabe como utilizar o DNS da Cloudflare, o link está abaixo na descrição, que eu tenho um vídeo mostrando como fazer isso. E aqui a gente vai definir primeiramente apontar o nosso subdomínio que a gente vai criar para o IP do servidor. Então posso vir aqui, eu posso chamar de painel mesmo, só para você ver, em vez de colocar Portainer, vamos diferenciar um pouco. Inclusive eu tenho um Portainer aqui, ó, então vai dar conflito, eu não posso ter dois, né? Então no meu subdomínio painel.aprendanaweb.com.br eu vou apontar para um IP. E eu posso copiar o IP, ó, que é exatamente esse aqui. Então estou apontando e estou falando, ó, quando acessar esse domínio, ele está localizado nessa máquina aqui. Só que aí, fazendo dessa forma,
não fica muito interessante para dar manutenção depois. E eu posso facilitar a minha vida, né, e estou facilitando a sua também, e a gente criar um ponto de entrada padrão, onde eu vou colocar aqui qualquer nome, vou colocar um manage ou nome de servidor, enfim, o que você preferir. E aí sim eu aponto aqui para o meu IP. Então perceba que meu manage, nesse caso aqui o meu endereço está apontando para o IP do meu servidor. Então fazendo dessa forma, posso até colocar um comentário, ó, manage do meu Docker, Hetzner, na Hetzner, né? E aí fica mais simples, olha só. Eu faço dessa forma, vou colocar, vou colocar aqui em salvar. Eu já tenho um ponto de entrada aqui principal. E agora eu venho aqui adicionar e eu quero colocar o Portainer. Como eu falei, eu quero o painel, ponto, aprenda na web, né? E em vez de apontar agora para o IP, porque eu estou aqui no tipo A, eu vou trocar, eu vou colocar um CNAME. Então o CNAME vai ser a mesma coisa, painel.seudomínio.com.br. E aí eu vou direcionar qual é o destino, né? Para onde eu quero apontar esse CNAME. Como eu já tenho aqui pronto o manager que está apontando e pegando o endereço IP, eu vou colocar manager ponto e meu domínio aqui, ó. Exatamente meu domínio aqui, ó. Deixa eu até copiar que eu posso errar qualquer coisa, gravando sempre acontece alguns erros, mas é normal. E aí nesse endereço eu já tenho o número de IP, né? Se você vir aqui, ó, abaixo, já está o número de IP. E aí dessa forma, posso colocar aqui, ó, Portainer, para me saber. Vou salvar. Posso deixar a nuvem desligada a princípio. E qual a vantagem de fazer isso aqui? Porque agora se eu precisar mudar o número de IP da minha máquina, do Docker, se isso acontecer, e aí eu não vou modificar IP por IP de cada entrada que eu tenho aqui. Porque eu já tenho meu painel apontando para o IP. Ó, já tenho aqui o painel apontando aqui para o manager, melhor falando. E já tenho o número de IP prontinho. E aí é só alterar esse número de IP que já altera para as outras entradas. Então dessa forma fica mais simples e mais fácil. Então olha só que legal, né? Deixa aquele like se você estiver gostando. Que esse conteúdo aqui está sendo bem detalhado para você poder montar a sua estrutura aí de uma forma muito mais eficaz e mais segura. Bom, então agora que eu já apontei o endereço de IP, chegou a hora de a gente mexer na linha de comando novamente. Agora vai ser bem rápido, tá? Porque eu já deixei pronto. Eu vou acessar aqui. Eu vou dar um clear. Aqui se eu der um ls, você vai ver que eu tenho o meu arquivo. Eu preciso agora editar e desabilitar aquela parte do traffic. Eu vou dar um nano. Vou colocar por e dar um tab aqui, que ele completa o nome do arquivo. Vou dar um enter. E aqui a gente vai descer com a setinha do teclado mesmo, tá? Aqui você não consegue colocar o mouse. Aqui com a seta do teclado, eu vou descer. Então, pode ver que já está na rede Traffic. Se não tiver, você adiciona, tá? Para poder funcionar o Portainer. Só no Portainer mesmo, que precisa estar na rede Traffic, porque a gente vai utilizar o domínio nele. O agente não tem domínio, então ele vai ficar ali instalado em cada máquina. Por isso que o modo dele é global. Só que eu vou descer aqui e vou desabilitar o que eu tenho habilitado aqui. Aqui nos labels, que faz a habilitação do Traffic. Então, ó, fazendo dessa forma, eu vou tirar esse. Eu vou apagar esse aqui que não precisa. Esse aqui é um caso específico. Se você estiver trabalhando com outra rede. Então, tirei aqui. Tem que deixar na mesma linha, tá? E eu vou tirando, ó. Pode ver que ele tira de azul e deixa vermelhinho aqui. Eu vou tirar aqui. E aqui basicamente o que eu vou alterar já está pronto aqui. Então a gente habilita o Traffic. Aqui está Enable. Teve gente colocando aqui Enabled, que aí não funciona mesmo, é Enable só, sem o D. E aí temos as rotas do Portainer, que é o mesmo nome do serviço, onde eu configurei aqui o painel, que já está certo, né? Se for Portainer, você coloca Portainer, ponto, onde está seu domínio grandão aqui, você coloca o seu domínio. Nesse caso é .com.br, a minha extensão. Deixa eu só conferir para ver se está correto, tá certo. O restante ele continua da mesma forma, então vai habilitar aqui a porta do SSL. A prioridade vai ser 1 aqui. O TLS vai ser LE, né, para que a configuração do nosso traffic, lá onde a gente tem a configuração do Let's Encrypt,
eu abreviei com LE, e aí ele já vai aplicar aqui o SSL. Tem que ser o mesmo nome que você define nas configurações, tá? Se você estiver utilizando aí o padrão, vai ser aqui dessa forma que eu estou te mostrando. O serviço que ele encaminha é o Portainer mesmo, que tem as rotas criadas aqui, e o serviço, enfim. E aqui depois eu tenho o Load Balance, que é na porta 9000, que é a porta que a gente abriu e acessou. Só que aí, como ele já vai fazer, né, esse redirecionamento, ou seja, o Traffic ele é um roteador, vai receber essa requisição no painel, que já vai ter SSL, e aí quando ele receber a requisição, ele manda aqui para a porta 9000. Então não preciso deixar aqui, ó, já faz o Load Balance na porta 9000. Eu posso vir aqui e comentar ou tirar, literalmente. Eu vou comentar. Caso você precise de algum pau, você pode descomentar e acessar novamente pela porta. E aí dessa forma, depois de alterado, novamente tem aqui as redes que estou utilizando. Então, se eu utilizei o try-fake, tem que colocar aqui também e deixar ele aqui como true. O external, tem aqui o agente também e o volume que ele pega lá de cima e está como external como true. Tá? Já está prontinho esse arquivo. Ctrl X, Y para salvar, Enter para sair. Eu só editei o arquivo, eu tenho que voltar naquele comando que a gente iniciou para subir a stack, que é esse comando aqui. E aí nesse caso, como eu já tenho stack, se eu der um Enter, ele vai atualizar o serviço. Vai atualizar aqui do Portainer agente e do Portainer, que é do Portainer mesmo, né? Aqui ó, já atualizou o serviço, posso vir aqui. Se eu atualizar aqui o meu Portainer pela porta, ele vai cair, que é naturalmente. Eu fechei a porta, né? E eu vou colocar painel ponto o meu domínio .com.br. Ó, pode ver que ele deu a página 404. Lembra que eu falei para você do SSL? Eu tenho que colocar literalmente aqui, ó, o SSL. https://. E aí sim ele vai acessar, tá? Se você não quiser que aconteça isso, é só você vir lá no Portainer. Eu vou só logar aqui. Pronto, coloquei a senha aqui. E aí eu posso vir aqui, ó, na minha stack, traffic. E aqui eu posso desabilitar essas duas linhas, que ele vai redirecionar automaticamente. Aí fica a seu critério, tá? E basicamente agora eu já tenho pronto o meu Portainer. Ele está seguro, né, utilizando o domínio. Então não estou mais utilizando portas. Já está com o SSL pronto aqui com o Traffic, que é o programinha, né, o container que a gente tem para aplicar o SSL, que é o nosso roteador. E aí basicamente eu estou pronto para subir qualquer stack, que a gente vai subir aqui o Postgre, o Typebot e também a Evolution. Então continua aí, ainda tem conteúdo. Se você estiver gostando, deixa aquele like que é muito importante. Bom, antes mesmo de começar aqui a fazer a instalação da stack, eu vou partir para o modo segurança aqui do nosso Docker, né? Que por enquanto ele está aberto, a rede, as portas do Docker ela está aberta naturalmente. E eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar umas regras de firewall, que é chamado firewall de borda, para a gente deixar somente a nossa aplicação, né? Ou seja, o Docker na sua rede interna se comunicar com máquinas que realmente precisam. Não é necessário você deixar isso exposto aí para qualquer um que for utilizar. Porque se você lembra, quando a gente gerou lá o token, ele tem uma porta específica que qualquer pessoa, né, pode estar tentando acessar a API aqui do Docker. Para quem não sabe, o Docker é uma API e ficar tendo acesso ali sem necessidade. Ele não vai conseguir ali estar acessando, né? Ele só vai saber a porta, mas só de fato deixar essa porta aberta não é interessante. Então por que não fechar ela e só abrir para realmente máquinas que você adicionou como work, e aí você habilita esse firewall para se comunicar uma com a outra, né? Não precisa mais ninguém saber dessa comunicação. Então é isso que a gente vai fazer aqui na Hetzner. Eu vou vir aqui, ó, tem firewalls, e aqui no firewalls eu vou criar os novos firewalls, tá? A princípio eu tenho aqui o firewall do SSH. É interessante você apagar e deixar apenas seu IP. Eu vou vir aqui, ó, nova guia aqui, vou colocar meu IP. E aí você vai pegar seu IP atual, copiar ele. Copiando seu IP, você volta aqui e já adiciona ele aqui. Acontece de seu IP mudar, então se por algum acaso você não conseguir acesso ao SSH, é porque seu IP mudou e aí você pode
né, alterar aqui para o endereço de IP que alterou aí da sua internet. Então a primeira regra que eu estou fazendo aqui é trancar a porta 22, onde só eu tenho acesso. Não precisa ter a outra pessoa ter acesso. E se você deixar essa porta aberta, praticamente qualquer um vai conseguir ali tentar entrar em modo força bruta, né? Até descobrir a sua senha. Por isso que é importante você ter uma senha forte e você trancar essa porta e deixar apenas para você. O primeiro passo de segurança é esse aqui. Essa segunda opção aqui de regra, ICMP, seria para pingar a sua máquina. Então está permitido. Posso deixar aqui. E aí eu posso adicionar novas regras. Agora sim, eu vou colocar aqui, ó, HTTP no nome da minha regra. Vai ser do tipo TCP. E aqui ele já mostra o padrão. 22 SSH, 53 DNS. Mas o que eu quero é 80. Porque a gente abriu lá no traffic, a porta 80. E eu preciso deixar isso aqui aberto também. E aí eu tenho a porta HTTPS. Todos vão acessar que tiver IPv4 e IPv6. Ou seja, aberto para todo mundo. Novamente o protocolo é TCP. E a porta aqui é a 443. Fazendo isso aqui, você já tem um padrão aqui para ser acessado. Entretanto, temos o Docker. E o Docker tem algumas portas para a gente estar abrindo, tá? Para a gente estar colocando aqui na regra de firewall. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui? A gente está limitando a portas específicas. Qualquer serviço que precisar de alguma porta, você tem que vir aqui e habilitar. Então é o caso do Docker. A gente precisa habilitar algumas portas. E a gente vai ver agora quais são essas portas. Então, para começar, eu vou adicionar aqui uma nova regra. Eu vou chamar ela aqui, eu tenho uma colinha para ficar mais fácil. Vou chamar de comunicação. Eu chamei aqui de comunicação com Manage e Works. E aqui eu não vou deixar esse acesso para qualquer um. Eu vou tirar aqui, tanto do IPv4 e IPv6. E eu tenho que colocar o IP da minha máquina. Aqui na Hetzner, ainda não é possível você colocar manualmente aqui, né, ele buscar. Ou melhor, de forma automática. Eu tenho que vir aqui, ó, em Service. E eu vou copiar o endereço de IP da minha máquina, que é esse aqui, ó. Então só ela vai ter acesso a essa porta. O tipo vai ser TCP mesmo. E o número da porta aqui é a 2377, que é a porta aqui do Docker internamente, né, para ele se comunicar. Então quando eu adiciono um work em outra máquina, você viu que fica o IP da sua máquina, essa porta. E aí eu tenho que estar nessa lista aqui, a minha máquina. E se eu tiver a máquina lá na DigitalOcean ou qualquer outro lugar, eu tenho que colocar o IP dela aqui também para as duas conversar. Porque se eu não fizer isso, não vai conversar e você não vai conseguir adicionar como work e aí vai dar problema, tá? Então, sempre que você tiver works ou manage em outras máquinas diferentes, além da sua, coloca o IP delas aqui. Ou seja, se eu adicionar um work novo em qualquer lugar, ou mesmo aqui dentro da Hetzner, eu tenho que adicionar o IP dessa máquina aqui para se comunicar com essa porta. Certo? Então a gente está liberando aqui esse acesso. Vou adicionar uma nova regra. Deixa eu só ver qual é a próxima aqui. Aqui essa próxima regra aqui é da overlay, da rede overlay. Vou colocar aqui, ó, rede overlay. Novamente eu vou tirar aqui. Eu quero só da minha máquina atual. Como eu só tenho uma, não vou colocar mais IP. O tipo é TCP ainda. E o número dessa porta é a 7946. Ou seja, na rede que a gente criou o overlay, lembra que a gente fez lá? Tem essa porta que é necessário você liberar. E aí, só a sua máquina atual que vai acessar essa porta. Ninguém mais, nem eu próprio, só o próprio Docker, tá? Se eu quisesse acessar essa porta, tem que copiar meu IP e colocar aqui também. Então, a gente limita o acesso apenas entre as máquinas e mais ninguém. Olha só que legal. E agora eu tenho a TCP. Eu vou colocar aqui também, ó, a mesma coisa. Overlay, só que aqui vai ser o DP. Aqui em vez de TCP, o DP. E a porta aqui é a mesma. Então, tanto de entrada, né, do TCP e o DP também. Só que aqui no caso eu tenho que pegar o meu IP. Não posso deixar liberado para todo mundo. Então, aqui, ó, na rede overlay, para ser descoberta, né, tanto aqui nessa porta, tá pegando a minha máquina e também aqui no protocolo UDP, tanto TCP e UDP. Basicamente é isso aqui. Deixa eu só ver se tem outra. Tem uma última aqui, que é o modo overlay do Swarm, né? Então tem essa rede
para os nodes descobrir essa rede overlay. E tem aqui o overlay Swarm. Já vou tirar aqui o acesso a todos. Vou colar meu IP. Essa porta aqui é TCP mesmo. Isso mesmo. E eu vou colocar 4789, que é o número da porta. Opa, então aqui eu coloquei. E dessa forma a gente faz, ou a gente limita o acesso do Docker apenas com máquinas que a gente colocar aqui. Nesse caso só tem uma, então é a nossa própria máquina aqui da Hetzner, não o seu IP, tá? Então aqui, ó, esse aqui é para comunicação com o Managed Works. Essa aqui é da rede overlay, tanto de TCP e UDP, e essa aqui é do Doc Swarm Overlay, que é a rede para ser descoberta a rede aqui. Simplificando, né? Aqui eles cobrem os nodes nessa rede e o Doc em geral, ali no seu modo overlay, na sua rede própria interna, precisa dessa porta aqui para se comunicar com a nossa máquina. Então basicamente a gente está limitando a essas portas aqui. Depois disso aqui você vai adicionar apenas portas do MySQL, por exemplo, se você instalar. Então aqui ó, ele já vai mostrar aqui do MySQL ou Postgre e assim por diante. Por enquanto vamos deixar assim, até para você ver na prática. Eu vou salvar. Ele já criou com Firewall 1, eu poderia vir aqui ó, e alterar o nome. Deixa eu ver agora, aqui ó. Posso colocar aqui Docker Firewall. Poderia ter criado antes, mas não tem problema, e já está aqui a nossa regrinha, que vai ser sempre a base e o padrão. Então, todo Docker que você quiser instalar, você vai aplicar aqui, colocar os IP, né? Ou se for outra estrutura em outra empresa, lá na regra de firewall você vai criar dessa mesma forma, vai ser a mesma coisa, o que vai mudar a sua interface mesmo, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar aqui o firewall ainda. Pode ver que não está aplicada essa regra. Se eu vier aqui eu posso adicionar labels, eu posso clicar aqui para editar ela. Eu tenho aqui ó, os recursos. E aqui em recursos, né, resource, eu posso vir em apply. Eu posso aplicar aqui no servidor. E aqui ele vai listar a lista de servidores que eu tenho dentro da Hetzner. Se eu tiver mais de um, eu posso aplicar. No caso só tem o manage, eu vou clicar nele. Eu vou adicionar. E ele vai aplicar aqui ó, em recursos, um servidor. Tá aplicando aqui todas as regras, eu posso ver aqui o meu servidor, que é exatamente o que a gente tem. E se eu acessar o servidor, eu posso clicar nele. Eu tenho a opção aqui ó, firewall. Ele está aqui ó, o Docker Firewall com 8 regras que eu apliquei. E aí você pode aplicar mais regras, conforme eu falei. Mas dessa forma aqui já fica segura a sua aplicação. Para testar, você pode atualizar aqui. Ele vai continuar tendo acesso. Ou seja, a porta 80 e a 443, que é do SSL, está funcionando. E quem recebe essas requisições é o Traffic, que cuida do SSL e toda a regra de domínio que a gente aplicar. Então tá aqui ó, tá prontinho. E tudo que é necessário aqui para o nosso Docker se comunicar, ele vai se comunicar aqui internamente. Então você pode ver aqui ó, tem até essa porta aqui do agente que se comunica internamente. E as portas padrões, né, não se comunica mais para qualquer um, apenas com máquinas de fato que a gente colocar lá. Legal, né? Então, mais uma etapa concluída. Agora sim, a gente vai começar a aplicar as stacks, que é o mais importante agora, subir lá o Evolution e o Typebot. Então vamos ver agora como é que funciona e já deixa aquele like para ajudar aqui no canal. Bom, então depois de você ter visto aí como criar toda a estrutura com Docker, preparar tudo, utilizar o certificado SSL, enfim. Agora a gente está pronto para subir as aplicações, agora bem simples, bem fácil. Bom, para a gente começar, a gente vai fazer o deploy da Evolution. Para isso, o que você sempre vai precisar para subir uma aplicação? No seu Portainer, que é o seu painel, da Cloudflare, para poder apontar os DNS, e do nosso material, que é só você acessar material.aprendanaweb.com.br, que vai ter todos os stacks aqui para você só copiar e adaptar ao seu projeto. E é claro também a documentação ou Docker Hub daquela aplicação específica. No caso, estou aqui na aplicação da Evolution. Aqui no Docker Hub você pode ver que já tem mais de 1000 downloads dessa imagem. Eu posso clicar nela e aí você vai ver exatamente tags ou no GitHub mesmo para você saber o que foi alterado, né, e quantos dias foram atualizada aqui a imagem. Então tem a homolog para você homologar de fato e a versão dela. A última
na questão da gravação desse vídeo, você pode ver que está a versão 1.5.2 e também tem a última que sempre é estável. O interessante é você colocar uma versão e testar, ver se está tudo ok e manter aquela versão e só atualizar de fato se tiver tudo ok. Então, em vez de colocar latest, a gente coloca uma versão específica, porque sempre que acontece a atualização pode quebrar alguma coisa. Então, nesse caso, é interessante você estar com uma versão específica. E aí, se você der um update lá na stack, ele não vai pegar sempre a última, e essa última pode estar atualizada e quebrar a sua aplicação, tá? Bom, sabendo disso, eu preciso montar a stack aqui da Evolution. Como eu já tenho pronto, já mostrei isso em outros vídeos, vou deixar o link aí para você. Eu já tenho aqui a página de apoio e eu tenho aqui, ó, Evolution. Vou clicar aqui. Eu ainda vou passar para o Notion, tá? Para ficar mais fácil aí para você. Mas eu tenho stack, eu posso copiar exatamente o que tem aqui. Ctrl C. Eu vou fechar. Eu venho aqui na stack e eu vou clicar aqui em adicionar novo. Vou colocar aqui Evolution. Você pode dar o nome que você preferir. E vou colar esse stack. Aqui é interessante você fazer as alterações conforme necessário. Como eu falei, nesse caso eu estou pegando a última. Eu quero pegar a versão específica. Nesse caso aqui, ó, é a versão 1.5.2. Eu vou colar aqui, ficando dessa forma aqui, ó. 2 pontos, você pega a versão que você preferir. Você pode habilitar as portas aqui se você quiser para acessar. Entretanto, lembra do firewall? Tem que abrir essa porta 82 para estar acessando. Como a nossa aplicação já tem um padrão aqui, a gente vai sempre utilizar um domínio com SSL e não porta, tá? Então vou tirar. Eu deixo assim só para você ver que é possível colocar. E nesse caso aqui, nos volumes eu tenho o mapeamento das minhas instâncias e de qualquer coisa que ele venha guardar aqui dentro dessa store. Então aqui, ó, o nome é EAPI Instance, 2 pontos, que é o nome que eu estou mapeando com o próprio volume do Docker, tá? Utilizando aqui automaticamente. E aí ele mapeia dentro do container as instâncias que ele criou. A mesma coisa aqui, ó, para arquivos ou qualquer outra coisa que ele venha guardar. Então não estou utilizando banco de dados nem nada do tipo, apenas aqui mapeando os volumes. Você pode colocar banco de dados se você quiser e testar para ver se está ok. Depois dessa configuração, existem outras tantas configurações dentro aí, nas configurações aqui da própria aplicação. É aquilo, a gente está subindo algo básico só para você ver como é que funciona. Mas vai de você, pessoal, ir lá na documentação e ver o que tem disponível de variável de ambiente para você estar colocando aqui. O que eu estou colocando é o básico, tá bom? É só para subir a aplicação, porque o intuito aqui é mostrar toda a estrutura com Docker. Agora, o refinamento de cada aplicação você pode fazer com o básico no que eu estou mostrando para você aqui. No caso, se precisar de mais alguma variável aqui que você precisa e está lá na documentação, é só adicionar aqui e seguindo aqui o que você precisa. Certo? Fechado? Então não fique esperando por mim ou achando que só é assim que faz. Só tem isso aqui e acabou. Não. Tem a base e aí se precisar de mais, você vai lá na documentação e copia o que é preciso. Para depois você não ficar falando que está faltando isso, que sua aplicação não está funcionando. Enfim, talvez está faltando alguma coisa a mais aqui dentro, tá bom? Aqui eu preciso colocar uma chave key. Onde está em maiúsculo aqui eu preciso colocar. Então vou acessar aqui uma nova guia. Eu escrevi aqui no Google API Key. Apareceu esse site aqui, para ser mais rápido eu vou utilizar ele mesmo, tá? Tem um código fonte dele aqui se você quiser utilizar aí. Vou copiar uma chave aqui qualquer. Opa, eu venho aqui e colo. Basicamente é isso. Então, estou substituindo as opções aqui padrão só para subir. Aqui em nome do cliente, aqui ó, na session, né, do fone, eu coloquei Aprenda na Web, mas você pode colocar aí o nome que você preferir. Entretanto, deixa eu só acessar aqui o GitHub da Evolution, né, só para você ver que existem outras opções, tá? Aqui do lado tem o GitHub, ó. Vou clicar aqui. E aí eu tenho a opção aqui do Env. Deixa eu só ver onde está esse Env aqui. Ó, tá aqui o Env. E aqui tem toda a explicação para que serve, né? Cada uma das variáveis que você venha colocar. Pode ver que são bastante. E aí você coloca. É claro que aqui está um arquivo Env, mas aí você dá uma olhada como é que faz para colocar ali na stack com o Docker, tá bom?
Então basicamente está aqui. Estou mostrando isso aqui para você realmente não ficar dependendo de mim ou qualquer outra pessoa. Você vir aqui, copiar e procurar sobre as informações, tá bom? Bom, aqui temos a parte deploy, onde você tem o modo replicate. Você tem aqui os recursos que é interessante você sempre ter nas suas aplicações, utilizando 20% aqui do CPU como início, tá? Isso aqui você pode alterar conforme a sua necessidade. É interessante você saber que existe a limitação do aplicativo e não apenas da máquina. Não adianta você ter uma máquina aí com 16 core, 50 GB e você definir aqui o máximo, que às vezes a aplicação ela não chega naquilo, ela não consome, ela tem a limitação dela própria. Então por isso que é interessante você começar aqui com o valor inicial, que é o caso aqui, e aí você vai vendo, aumentando aí conforme a sua necessidade, tá bom? Então aqui é só exemplo, novamente aí você coloca conforme a tua realidade. Aqui você tem basicamente aonde vai rodar, sempre no Manage. Se você tiver um work só para a Evolution, você pode colocar, mas aqui eu só tenho uma máquina, então é no próprio Manage. Aqui nessa parte de SSL, novamente, como já temos o Traffic habilitado, já funcionando, né, o nosso container, então o nome dele é Traffic mesmo, por isso esse nome aqui, .enable true, para a gente habilitar ele e falar, olha, eu tenho uma regra aqui para um domínio, eu quero que você faça o load balance na porta 8080, que é a porta desse container da Evolution, e eu quero que você mande para esse serviço, que é o mesmo nome, aplique o certificado SSL, a porta tem que ser o HTTPS e o TLS como true. E aqui eu tenho o nome das rotas e serviços, ó. Tá tudo aqui bonitinho, é só copiar e alterar. Continuando aqui ainda, eu tenho os network e novamente, como eu estou utilizando o traffic, para mim habilitar ele tem que estar na mesma rede que a gente criou. Então por isso eu defino ele aqui na public, tá bom? Feito isso aqui, vou alterar esse API, seu domínio, vou colocar, pode ser API mesmo só, aprenda na web. Ou melhor, vou colocar WAPI, né, para ficar mais fácil. WAPI de WhatsApp ou EAPI, pode ser EAPI para ficar mais fácil. Aprenda na web.com.br. Aqui eu tenho umas políticas de reiniciar, né, de dar um restart. Eu até posso tirar isso aqui, deixar apenas aqui o padrão. A network eu já falei, e depois toda network que você utiliza, você vem aqui, ó, e declara ela embaixo, ó. Tem essa networks, só a traffic, o external tá como true. Sempre que você vê esse como true, é porque eu criei ela primeiramente e eu não quero concatenar o nome dela com o nome dessa minha stack. Eu quero deixar ela separada, por isso é external como true. A mesma coisa se você tiver volumes. Os volumes que você utilizou lá em cima na sua stack, você vai declarar ele embaixo. Então tem o EAPI instance, que é o nome dele, que é o mesmo nome que a gente definiu lá em cima, tudo gerenciado pelo Docker, e o external dele está como true, porque nesse caso eu não quero concatenar novamente o nome da minha stack com o nome do meu volume. A mesma coisa aqui para o store, tá? Bom, feito isso aqui, eu não vou fazer o deploy, eu tenho que apontar, então sempre aponte primeiramente, vem no Cloudflare, adicionar novo registro, eu vou colocar aqui um CNAME, lembra que a gente criou, né, um padrão, vai ser EAPI, e aqui vai ser o meu domínio, só que antes vem aqui o manage.meudomínio.com.br, desabilita a nuvem por enquanto, e vou colocar aqui, ó, Evolution, vou salvar e pronto, simples assim, já está apontado assim como o painel que a gente fez, e agora a API da Evolution. Feito isso aqui, agora eu posso vir aqui, ó, se eu quiser desabilitar isso aqui, eu desabilito. Eu venho aqui de um stack, deploy stack, ele vai subir a aplicação. A Evolution é bem simplesinha, provavelmente já está rodando, não? Nesse caso aqui não está. Vai preparar o container, ou seja, como nós iniciamos o Docker, ele não tem essa imagem, então ele vai preparar, ou seja, vai baixar a versão dessa imagem para o nosso servidor e depois vai preparar todo o container com as stacks que a gente definiu aqui e subir a nossa aplicação. Então aqui, ó, só vou esperar ele terminar, ó, já subiu. E se eu vier aqui no novo navegador, nova aba, eu coloquei como mesmo API, né? Às vezes a gente esquece tanta coisa.
Esse domínio aqui, eu vou copiar, vou colar aqui. Olha só, que legal, já tá aqui, ó, com HTTPS, tá certinho. E se tiver aqui, ó, rodando na versão 1.5.2, né, 1.5.2. Quando você vê isso aqui, quer dizer que tá ok, tá funcionando perfeitamente. Então a gente fez a instalação aqui da stack, da Evolution. Bom, então depois aqui de ter a Evolution instalada, ele tem um painelzinho que você pode acessar, ó. Eu vou colocar aqui, acho que é Manage. Eu não cheguei a utilizar isso aqui, mas é Manage. Ele vai abrir aqui. Então olha só que bacana. Tá aqui, ó, para você colocar a URL e a chave key. Qual é, né, a URL aqui? No caso, é da nossa aplicação. E qual é a chave global? Se a gente voltar aqui, stack, temos aqui a Evolution, esse aqui. E aí eu copio exatamente isso aqui, ó, essa chave. Vamos ver? Eu vou dar um login. Se der certo, ele vai abrir aqui. Olha só que bacana. E aqui dentro eu consigo, né, fazer algumas configurações. Por exemplo, logar, consigo aqui acessar, trocar aqui se eu quiser, né? Olha só que bacana. E aqui dentro desse painel tem como você fazer algumas coisas, né? Porque muita gente me pergunta isso e percebo que tem gente que não conhece. Dentro da própria API, utilizando Docker, tem esse Manage. Aqui eu posso criar algumas instâncias, por exemplo. E aí você tem aqui webhook para você configurar. Você tem o RabbitMQ. Você pode colocar aqui em fila, que é interessante. A gente pode ver isso mais para frente. Tem o Chat-Ut, tem o Typebot. Então o próprio Typebot que a gente criou, a gente pode fazer a integração, criando aqui um fluxo, integrando aqui com as informações que você pode estar colocando aqui. Então, bem legal isso aqui. Eu particularmente confesso para você que eu ainda não sei mexer muito nas ferramentas. Eu não conhecia, tá? Não vou ficar aqui mostrando para você algo que eu não sou, né? Eu não posso ficar, sou o cara que sei. Não, não sei. Essas ferramentas para mim são novas. Eu não conhecia, só estudava o Docker até então, até que eu comecei a ver sobre Chat-Ut, sobre Evolution, sobre CodeChat, não tinha nem ideia de como funcionava. E hoje eu estou aqui, gravando conteúdo para você. Entretanto, ainda sobre a ferramenta em si, eu não vou ficar mostrando o que eu não sei, porque eu não sei, pessoal. O que eu souber eu vou trazer para você aqui algumas configurações que pode ser interessante ou não aí, você está colocando. Mas enfim, o interessante é você saber que a gente consegue subir, que a gente consegue definir tudo isso aqui, qualquer tipo de aplicação. E aqui a gente tem toda a parte da configuração da Evolution em si. Então aqui seria, se eu fosse fazer conteúdo, seria sobre a Evolution e não sobre o Docker. Aqui a gente está construindo a aplicação do zero, né, até o Docker Swarm na Hetzner. Mas aí fica esse bônus aqui para você ver que tem esse painel e que você pode utilizar aqui com a API da Evolution. Prontinho, e agora a gente vai seguir aplicando, né, colocando outras aplicações. Nesse caso a gente vai colocar agora o Postgre, porque o Typebot precisa de um banco de dados e é necessário ter ele. No caso da Evolution, ela pode rodar assim mesmo, e ela é bem levinha, você viu que é bem simples, bem fácil. Bom, já conto com a sua colaboração, deixa aquele like. Esse é um curso do zero, você está vendo que está bem grande aí o curso, com vários tópicos, mas que você vai conseguir aí do zero subir sua aplicação na Hetzner de modo seguro e bem simples aí depois de tudo pronto. Então agora a gente vai subir o banco de dados. Bom, agora a gente vai começar de fato a fazer o deploy do banco de dados. E como o banco de dados ele não tem domínio, eu gosto de fazer o seguinte. Você poderia utilizar as redes que já existem, que a gente já criou, e deixar tudo numa rede só. Entretanto, eu gosto de separar, até para treinar mesmo, para você testar aqui os recursos do Docker. E para quem acha que eu sou, né, expert, eu não sou, pessoal. Estou aprendendo, eu aprendo mais ensinando para você do que se eu estivesse sozinho ali tentando. Aliás, sozinho eu tento muita coisa, mas de fato eu aprendo mais quando estou ensinando algo aqui, trazendo para você esse conteúdo gratuito, tá? Então a primeira coisa, eu venho aqui, ó, em Network. Lembra que a gente criou a Network, né? Deixa eu vir aqui mais devagar, então, aba Network, adicionar novo. Se você não tiver, você pode criar. Lembra que a gente criou pelo terminal a mesma coisa aqui com o Portainer. Entretanto, tem uma interface muito mais amigável. Então aqui eu vou colocar app, underline, network. Network, você pode colocar app, banco de dados, o que você preferir. E o drive aqui, é interessante você colocar overlay
por causa do nosso modo Swarm, tá? Se fosse um modo convencional, você deixaria ali como estava mesmo. E aqui você pode vir aqui, ó, clicar, ele já criou essa rede e é o que a gente vai utilizar. Então todo o banco de dados eu vou colocar nessa rede, que é a rede App Network. Tem um agente network e esse aqui é o App Network. Legal? É assim que eu gosto de fazer. Agora eu vou vir aqui na stack. Eu tenho um material. Novamente, é só acessar aí material.aprendanaweb.com.br. Tem aqui a parte de back-end. Nesse momento eu tenho o Postgre. Eu tenho o Redis, né? E tenho o MySQL. Eu achei que eu tinha, não tenho ainda. Eu tenho que fazer vídeo sobre MySQL. Mas o que eu quero aqui é o Postgre. Vou clicar aqui para acessar. Eu tenho a stack aqui, ó, prontinha só para você copiar. Eu vim aqui, ó, adicionar nova stack. Vou colocar aqui Postgre mesmo e vou colar essa stack. Pessoal, é o seguinte, se você for editar stack, é interessante você pegar essa stack e utilizar o VS Code, né, um editor de texto aí, de preferência o VS Code, gratuito. Você pode instalar o plugin do Doc e plugins de YAML, né, para você ver alguma coisa que você errou, porque se você vir aqui, por exemplo, se isso aqui estiver desalinhado, olha o erro que ele me dá. Pode ver que ele me fala aqui, ó, tem erro na sua sintaxe. Então, para quem está começando, isso aqui pode ser um problema, porque não vai entender e vai ficar me perguntando nos comentários, o que é normal. Só que tem horas que não consigo responder, porque eu não sei onde está esse erro na sua stack. É bom você colocar no editor, que ele vai te falar, né, o que está acontecendo. Nesse caso, a indentação. Mas não é sobre isso que eu quero falar, né? Eu quero falar sobre o Postgre. Então aqui eu tenho o Postgre. Se você quiser ver o vídeo sobre como instalar, tá aqui, ó, para você estar acessando, tá? E aí eu tenho a versão dele. Atualmente eu acho que está na versão 16. Novamente, se não souber, vem aqui, ó, doc Postgre. E aí tem a imagem oficial. E aqui você tem as versões. Atualmente está na versão 16, ó. Se eu vier em tags, você vai ver exatamente aqui. Aí tem várias tipos de versão e você pode escolher a versão que você quer. Por exemplo, aqui, ó, 16. Vai mostrar 16.16. Buzz CR, né? Tem essa Book Run aqui. Tem essa 16 Alpine. Olha só, tem vários tipos de versão. Mas eu quero a 16. Então vou deixar essa aqui. Banco de dados é interessante você deixar sempre a versão mais nova. Você nunca faz o downgrade do banco de dados. Então sempre deixa aqui na versão específica. Só que você não vai ficar alterando. Se aí é 17, você não vai alterar, né? Você vai deixar aqui na que você escolheu. Aqui ainda você tem as variáveis de ambiente. No caso, para a senha. Coloque uma senha aqui. Eu vou deixar só a senha aqui mesmo. Não vou alterar, até para não ficar muito longo o vídeo. E aí você tem a network. Lembra que eu criei a App Network? Então eu estou definindo ela aqui. E estou falando, olha, eu quero a minha aplicação nessa rede. Depois em volumes você vai mapear com o próprio Docker mesmo, o Postgre Data, dois pontos, e para onde estão os arquivos do teu banco, aqui dentro do container. Então é /var lib PostgreSQL /data, ou data, né, tanto faz. E aí você tem aqui o deploy para dizer, olha, vai mudar no modo replicado. Réplicas é sempre uma só, não vai ter mais de duas. Banco de dados não se replica aqui dentro com Docker, tá? Não tem como. E aqui você tem esse constraint que tá como work. Então se você tiver uma máquina só, você tem que mudar isso aqui. Eu vou mudar aqui porque eu não tenho work. Eu só tenho uma máquina, vou colocar manage, que é onde eu quero que ele rode, tá bom? Então tá aqui. E os recursos, a princípio, uma CPU e 512 MB de memória. É interessante você acompanhar, você ver. Isso aqui é um limite inicial, mas você tem que acompanhar e ver o quanto está utilizando. Tá? Tem gente que fala que é pouco, tem gente que fala que é muito, mas depende muito da sua aplicação. Já peguei, por exemplo, foi um WordPress que eu estava vendo, testando, onde o cara deu 1 GB de memória pro banco dele e uma CPU. Aí eu entrei lá para ver, né, o status da aplicação e fui entender o WordPress dele. Só tinha páginas de vendas e não era tão acessado assim, né? Não tinha tanto recurso para consumir. E ali eu vi que o banco dele estava utilizando 200 MB, quando dava um pico era 300, e o CPU com 1 GB ali, né, com a CPU no caso,
ele estava pegando 8%, quando dava pico era 20%, então eu falei para ele, não, diminui um pouco mais, porque no seu caso aí, que era o MySQL, né, para você estar usando muito recurso que você não está, né, sua aplicação não está precisando. Então nem de mais nem de menos, mas algo que fica interessante e só você pode dizer acompanhando no próprio Docker, você pode acompanhar e ver o quanto está sendo consumido, tá? Então eu vi lá que estava consumindo pouco, ele diminuiu e aí sobrou mais recurso para outras aplicações que realmente estava utilizando. Então é por isso que é interessante, cada aplicação, cada instalação tem um limite aí. E no caso, né, do MySQL, que foi o caso que eu estava vendo lá, eu não cheguei a ver do Postgre, estava usando bem pouco, porque o WordPress dele não tinha tanto acesso, era mais páginas de vendas, então não estava utilizando tanto do banco de dados. Certo? Então veja aí sua aplicação, como estamos falando do Typebot, vai ter um uso do banco, então você tem que monitorar, mas o inicial é isso aqui, e aí você pode aumentar conforme a sua necessidade, tá bom? Bom, feito isso aqui, eu tenho os volumes que eu declarei, que eu estou declarando no caso. Lá em cima eu tenho o Postgre que a gente utilizou, novamente external como true, para não concatenar com o nome do nosso arquivo, tá? Então eu quero isso aqui separadinho. E depois as redes que eu utilizei, nesse caso foi uma só também, que é a App Network external como true. Aqui não tem traffic, como eu falei, banco de dados não utiliza domínio. E nesse caso também não tem o porta. A gente pode ver um vídeo futuramente, caso você queira acessar através de um cliente, né? Aqui o teu Postgre. E aí sim a gente vai precisar de uma porta aqui, informar uma porta para poder abrir de fato e conseguir conectar e adicionar ela no firewall, né? Nesse caso, para o IP da sua máquina ou para os IPs que você quer que a pessoa acesse externamente aqui o Postgre através da porta dele. Mas inicialmente vai ser assim mesmo. Então, troque sua senha, não deixe essa senha aqui, apesar de estar tudo interno aqui com Docker. Você pode ver que não tem nenhuma porta porque as aplicações estão internamente conversando com ela, que é diferente de um servidor normal que a gente tem, né? Então o Docker, cara, o Docker é sensacional, muda toda a forma que você faz a instalação das suas aplicações, inclusive a rede aqui fica mais simples para você entender. Bom, então aqui, troca a senha, vou deixar assim mesmo, vou desmarcar e vou dar um deploy. Então tem aqui já o deploy do Postgre, ele vai baixar a imagem, aqui eu tenho a imagem sendo preparada. Enquanto isso, ó, tudo que você criar de aplicação tem images, né, que é imagem, todas as imagens que a gente está utilizando do Traffic, aqui da Evolution, do Portainer, do Postgre que a gente colocou agora, e cada uma com seus tamanhos, né? Você pode ver aqui, ó, que pode variar um tamanho de uma imagem para outra. E aí você tem as network que a gente já viu, as que a gente criou e as que o próprio Docker cria. Temos aqui o volume. Na parte de volume está aqui, ó, todo o volume que a gente tem. Então, olha só que bacana. Lembra que eu nomeei certificados? Olha só, ele aparece aqui, ó, certificados, só para nomear mesmo e você conseguir acessar e ver aqui, ó, o certificado que ele gerou. Então, você pode fazer o download, você pode nomear, enfim, você pode mapear aqui, né, buscar algum arquivo que você precisa alterar ali rapidinho. E o Portainer tem essa possibilidade de você acessar. Não é tão eficaz, né, como uma hospedagem onde você tem um gerenciador de arquivo mesmo, que você pode arrastar, soltar. Aqui não, aqui você tem que fazer o download, modificar e depois fazer o upload aqui. Mas aí é para raro, né? Raramente você vai utilizar isso aqui. É só caso você precise de fato fazer algum tipo de alteração rapidamente. Voltando aqui no stack, eu vou vir aqui no Postgre e já está aqui, ó, prontinho o nosso banco de dados. Então olha só, sensacional isso aqui, é lindo de ver o Docker. Você pagando praticamente pouquíssimo para você ter sua própria aplicação, não só uma, mas várias, com a limitação, é claro, aí, do teu servidor. Então já deixa aquele like se você está gostando, principalmente se você está entendendo e conseguindo replicar, é muito importante. Se quiser me ajudar com seu like, sua inscrição já é suficiente. Se quiser mandar alguma coisa a mais, pagar aquela pizza, né? Eu não bebo, né? Vou ser sincero, eu não bebo, mas aquela pizza você pode mandar através do Pix aqui, se você preferir. Não é obrigatório, mas está aqui tudo gratuito, só o like já ajuda. Então vamos ver agora como fazer a próxima, né? O próximo deploy da próxima aplicação, que é o Typebot. Bom, de fato agora a gente vai fazer a instalação do Typebot. Então vamos ver aí como é que funciona depois de ter subido aqui, né, o Postgre, que é o banco de dados que o Typebot precisa.
Vamos lá. Eu tenho aqui o material novamente. Está aqui na parte de aplicações. E eu tenho aqui, ó, o Typebot. Clicando aqui. Ele está no Dropbox ainda. Depois vou passar para o Notion para ficar mais fácil. Mas eu vou vir aqui e copiar. Ó, vou copiar tudo isso aqui. Ele é bem grande, tá? Depois a gente vai ver outras variações de Typebot. Se você quiser ver, deixa aí o link no comentário. Link não, né? Deixa o comentário aí abaixo no vídeo. É tanta coisa que eu acabo ficando louco às vezes gravando aqui. Mas tá bom. Copiei lá a stack. Vou chamar de Typebot. Você pode dar o nome que você preferir. E vou colar aqui. Bom, Typebot, você perceba, né? Que são diversas configurações. E aí você tem que colocar, né, cada uma delas. O que eu aconselho? Pega aqui o VS Code. Eu vou abrir meu VS Code. Estava trabalhando numa imagem aqui, testando. Aqui no VS Code já tem um arquivo que eu criei, typebot.yaml. E aí você pode copiar isso aqui. Eu não aconselho que você altere por aqui, principalmente se você for iniciante. Porque vai ter, eu tenho certeza que vai dar problema. A indentação aqui você pode errar alguma coisa. Se você se sentir seguro, faça por aqui mesmo. Mas aí na hora de copiar o que você tem aqui para baixo, né, no viewer, pode ser que você colhe aí de forma errada. Então vem aqui, ó, cola aqui. Vai estar aqui prontinho para você só alterar. E aí você, ó, vem aqui e minimiza. Deixa só o builder aqui. E aí você vai alterando. O que você vai alterar aqui? No caso tem essa linha aqui de restart. Eu vou tirar. Acabei não tirando aqui. Eu vou tirar ela. Não precisa, tá? Porque a gente está aqui trabalhando de outra forma. E aí quando eu disponibilizar esse arquivo vai estar atualizado para você. Só copiar aí de forma atualizada, tá? Então só passando aqui rapidamente, você vai alterar as variáveis de ambiente, colocando aqui o endereço do teu Postgre com a senha. Nesse caso aqui, só altere a senha mesmo, ó, tá bem aqui. Vou fazer isso aqui para você ver. Então aqui eu posso sair daqui, que eu já copiei, né? Eu venho no Postgre. A minha senha é essa aqui, que é uma senha ridícula, né? Não faça isso. Então eu vou colocar aqui a minha senha. Eu coloquei aqui a minha senha, conforme você pode ver. Tá ridículo isso aqui, mas tá bom. É assim mesmo. Depois tem uma chave aqui pra gente gerar. Isso aqui eu tenho que ver lá na documentação. Eu vim aqui, ó, no Typebot. Já pesquisei no Google. Tem a documentação. Eu tô fazendo rápido assim, pessoal, porque é algo que eu já faço que é simples, tá? Se você não entender, você pode voltar ao vídeo. Ele mostra um site aqui que não abre mais. Então eu venho aqui. Deixa eu só achar a parte de guias. Tem o Docker. E aqui ele mostra, ó. Eu vou copiar esse aqui. Eu vou vir no meu terminal. Eu tenho aqui o WSL. Deixa eu só abrir aqui com o Ubuntu, que eu tenho Ubuntu, né? Vou dar um mais aqui. Eu vou colar esse comando. Esse aqui é um Linux, só para facilitar aí para você. E aqui, com esse comando, ele vai me gerar uma chave certinha do que eu preciso, tá? Aqui ainda eu poderia vir, né, no meu próprio servidor e colar aqui, ó. Ele também dá no mesmo, até eu poderia fazer isso aqui. Mas como eu tenho WSL, né, então eu vou copiar daqui mesmo. Vou copiar essa chave. Opa! Se você não sabe como instalar o WSL, eu tenho um vídeo que eu mostrei como eu faço para estar utilizando. Então tem um Linux dentro do meu Windows, é uma coisa louca, né? Tipo, como é que você tem Linux dentro do Windows? Bom, você entendeu. Mas voltando aqui, eu vou substituir pela minha chave. E o restante aqui, você vai alterar pelo domínio que você quer. Então tem o builder. Eu vou colocar aqui o subdomínio que eu quero acessar. Então nesse caso aqui eu estou pensando qual que eu vou colocar. Deixa eu só ver se eu tenho essa entrada builder. Deixa eu só ver aqui. Não tenho, então vou utilizar o que está aqui mesmo. Eu vou colocar aqui meu domínio. E aí você vai alterando, né? Coloquei aqui o builder. Vou já copiar o meu domínio e colocar aqui. Então sempre onde tiver o URL aqui, você vai colocar a URL com HTTPS, porque a gente já vai ter o nosso domínio sendo gerenciado pelo Trafic. Depois o e-mail da conta limitada, né, ilimitada nesse caso, você quer colocar. Eu vou definir aqui um e-mail de teste que eu nunca lembro, deixa eu só pegar ele aqui. Pronto, já peguei, vou colar aqui. Opa, colocou um espaço. E aí eu tenho aqui essa opção para você definir, nesse caso aqui como true,
apenas depois que você fizer o primeiro login, tá? Então aí você define como true, que ele vai desabilitar os cadastros, né, para quem tentar se cadastrar, e vai deixar só apenas o seu cadastro depois que você fazer o login. É meio confuso isso aqui porque... Bom, vamos continuar. Então temos aqui o SMTP do host, você vai colocar seu e-mail e sua senha, né, do seu servidor SMTP. Se você não sabe como fazer isso, eu tenho um link onde eu mostrei para você fazer isso com o próprio Google. Sua conta Google aí que você tem gratuita do Gmail. Você pode criar uma senha de app e utilizar o SMTP do próprio Gmail só para você conseguir receber esse e-mail e fazer o login da forma mais simples, mais fácil. Mas, de preferência, se você puder, utilize um serviço aí que fica mais fácil, né? Fica mais profissional, tá? E aí você não tem tanta limitação, que se eu não me engano são 6 ou 300 e-mails que o Google permite você enviar num período de um dia. Se eu não me engano é isso. Bom, e aí você vai colocar o e-mail, eu vou colocar isso depois, que é senha sensível. Depois eu coloco. Aqui no from, no Next Public SMTP from, quem está enviando? Aí vai estar o nome do seu site, da sua agência, enfim. E aí você vai colocar aqui dentro. Ó. Aqui você não vai substituir o sinal de menor e nem de maior. Você vai colocar aqui dentro do seu e-mail. Então você vai colocar assim, tá? Coloca o mesmo e-mail que você utilizou aqui, ó, no seu SMTP. Como é esse mesmo aqui, eu até vou alterar. Vou deixar aqui. Então o e-mail que você utilizou aqui, o e-mail que você está utilizando, você coloca o mesmo aqui. E aí você vai colocar a porta. Aqui vai vir como true. Isso aqui já é padrão. Caso você fez o vídeo lá, isso aqui já é padrão, tá? Então vai estar pronto aí para você só alterar mesmo com o Gmail. E depois tem acesso ao Minion. O Minion nesse caso não vou utilizar. Eu vou retirar isso aqui. E aí nesse caso eu vou deixar assim. Depois temos o Deploy no modo Replicate. E aí a gente tem basicamente aqui, no caso do construtor é uma réplica só. Ele vai rodar no Manage porque eu não tenho outra máquina aqui. E por enquanto eu tenho aqui a limitação aqui de 20% do CPU e 512 de memória para começar. Novamente você vai acessar. Se teu workflow for muito grande ali, eu acho que vai mais pesar no banco mesmo. Então você dá uma olhada no banco e também aqui no serviço do construtor, do builder, para você ter certeza e ver ali quanto está consumindo e colocar corretamente, tá? Então nesse caso, defina aí com a sua necessidade. Vou habilitar o Traffic e fazer aquele mesmo procedimento que a gente já viu nas outras aplicações. Então a mesma coisa. Inclusive eu deixei esse SSL aqui, esse SSL, né? Exatamente para você ver que aqui ele vai aplicar o seu domínio que você colocar, aplicar SSL, escutar na porta HTTPS, o TLS vai ser como true, o serviço está pegando o builder, que é a rota que a gente está criando e tem o mesmo nome do serviço que está lá em cima, tá? E aí ele muda aqui, né, para a porta 3000. Ou seja, ele muda não, ele faz o load balance, melhor falando, na porta 3000, que é a porta do próprio container aqui do Type Builder. No caso do Typebot tem dois serviços, então são duas imagens, aqui o Builder e o Viewer, tá? São diferentes, está rodando aqui na versão latest, mas você poderia colocar aqui, conforme eu já mostrei, ir lá no Doc Hub e colocar a versão específica para você rodar aqui tanto o Builder tanto o Viewer. Bom, feito isso aqui, você vai abrir aqui o Viewer, vai copiar todo o environment, que é o que você alterou, e vai colar aqui o que tem lá em cima. O que você vai alterar aqui? Só o Resource, deixei padrão aqui também. Então tanto o Viewer, tanto o Builder, vai usar aqui os mesmos recursos. Lembrando que, dependendo do seu fluxo, esse Viewer aqui vai receber mais tráfego, né? Então você precisa de tráfego aqui com limitação maior. Se você receber muito, então você pode aumentar o CPU e também a memória. E você vai ver quanto está utilizando para estar aumentando isso aqui. E aí nesse caso você vai alterar aqui apenas seu domínio. Colocar o seu domínio aqui. E ele vai fazer o mesmo processo que eu mostrei lá em cima. Inclusive também vai escutar aqui. Vai fazer o load balance na porta 3000. Tanto o Viewer, tanto o Builder. E aí você altera e manda. Aqui tem o Network. A rede Traffic, mesma coisa, external como true, para não concatenar o nome do nosso bot aqui, né? Do nosso arquivo, melhor falando, com o nome da rede que a gente definiu aqui. Então, ele é external porque a gente criou externamente.
e também o App Network. Ah, interessante, né? Tanto o App Network tem que estar aqui, ó, nas redes, tá? Então, como aqui vai ser padrão, ambos vai aqui utilizar o Traefik. Então tem que estar na rede Traefik, e como vai utilizar banco de dados, também tem que estar na App Network. Então ambas as redes tem que estar tanto no Builder e tanto no Viewer. Isso aqui não vai alterar, o que vai alterar é somente o environment, os recursos e o domínio que você vai colocar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou alterar e já vou colar, vou mostrar para você colando lá diretamente no nosso Portainer, porque é muita coisa, então basicamente já mostrei sobre isso aqui. Dá uma olhada no vídeo aí no canal que eu já tenho mostrando somente sobre o Typebot. Bom, voltando aqui depois de um período editando aqui, são bastante informação. Aí eu já alterei, só escondi aqui o environment para você não ver. E aí eu alterei pelo meu domínio, tá? E as informações que eu acabei de mostrar para você. E também aqui abaixo o meu TypeChat, que pode ser chat ou qualquer outro nome, desde que não tenha conflito com os navegadores, tá? Então se você colocar bot, por exemplo, pode ser que seu navegador entenda que é algo malicioso e não funcione corretamente. Por isso que eu coloquei aqui TypeChat. Feito isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou definir logo esses DNS com o meu subdomínio para mim poder depois lançar stack. Então fazendo isso, copia aí, aqui é o builder, vou vir aqui, eu só vou fechar aqui, aqui também, e aí eu venho na Cloudflare, adicionar novo registro, tipo cname, lembra que a gente colocou, vou colocar o builder, vai ficar builder.seudomínio.com.br e a gente coloca o manager, ponto, e eu vou copiar aqui o meu domínio. Ó, opa, então manager, estou apontando que já tem, esse manager já tem o IP do nosso servidor. Posso desligar inicialmente aqui a nuvem e colocar aqui o Typebot, um comentário, até para me excluir depois, lembrar. Fazendo isso, dá um save. Então apontei o builder, que é onde você vai construir seu bot, né? E tem o bot, que é a URL, onde as pessoas vão interagir. Então eu coloquei como aqui, ó. Vamos lembrar? Tem aqui, ó, TypeChat. Eu copio, vou colar aqui e novamente vou colocar o manager. Aprenda na web.com.br. Fazendo isso, vou colocar aqui o bot, né? TypeChat. Um comentário só para me lembrar depois. Eu venho aqui e salvo. Opa, aqui eu coloquei cname, olha só. Manager.aprenda na web.com.br. Pronto, já coloquei aqui. Vou dar um save. E é importante você fazer isso aqui para poder já estar pronto, e na hora que você subir o traffic, ele já vai encontrar e vai falar, não, já está apontado para o servidor certo, agora eu já posso aplicar o SSL tanto no builder, tanto aqui no bot, né, que é o TypeChat. E aí você pode escolher qualquer outro nome de sua preferência, tá? Bom, feito isso aqui, posso vir aqui agora, eu vou dar o Ctrl A, Ctrl C, eu venho aqui no Portainer, então a parte mais gostosa é essa aqui, né, quando dá certo. Então vem aqui no stack, adicionar novo, eu vou colocar aqui o Typebot, pode ser o nome que você preferir, e vou colar. Pronto, já colei aqui, todas as informações já estão aqui, lembrando que eu já falei, né, isso aqui em vídeo mais específico, caso você queira saber detalhes. Aqui a gente está construindo apenas a nossa aplicação do zero, e aí eu posso desmarcar isso aqui e dar o deploy. Vamos ver se vai dar erro, ó. Ele está marcando o erro aqui no SMTP. Deixa eu só ver o que eu errei ali. Antes mesmo de eu arrumar o erro aqui, é interessante que isso aconteça e você começar a aprender a identificar os erros. Ele fala com você, é você que não lê e não presta atenção e acaba procurando alguém ou deixando comentário pela falta de experiência mesmo, muitas das vezes, tá? Mas se você clicar aqui, ó, em deploy, ele está falando o erro. Olha só o erro que ele me fala aqui, ó. Tá bem na minha cara. Ó, o service, né, o serviço que eu tô criando, Typebot Builder, na parte de environment, na opção disable signap, ele tá falando o que? Deve ser uma string, número ou null. É porque eu esqueci de colocar entre aspas duplas o true, tá? Eu tinha pegado um outro stack aqui copiado e nesse formato aqui, ó, deixa eu só ver aqui para ver se você consegue ver. Olha só, aqui dá para ver, ó, sem mostrar meus dados. Aqui ele está como true. Isso aqui tem que estar como
aspas simples ou dupla, dentro de aspas simples ou dupla, né, melhor falando. Ele não aceita assim, então vou alterar e a gente já vai voltar para cá novamente. Bom, voltando aqui, você pode ver agora que está como o true aqui, ou false, poderia ser esses booleano, tem que estar entre aspas duplas, no caso, utilizando a variável de ambiente, o nome dela e 2 pontos. Se for a variável de ambiente do modo, né, padrão, que é utilizado no arquivo env mesmo, que é o nome da variável igual e o valor, aí não precisaria utilizar dessa forma, mas como eu estou utilizando assim, aí eu tenho que colocar o true ou false dentro de aspas duplas ou simples como string para ele poder reconhecer, tá? Bom, feito isso aqui, agora vamos torcer para não dar nenhum erro. Vou clicar em stack novamente e ele vai fazer a stack. Viu, pessoal? Muito legal. Deixa aquele like, eu tenho certeza se você está acompanhando o vídeo, você está conseguindo, né, entender muita coisa aqui e até pegar macetes mesmo para resolver alguns problemas. E voltando aqui, ó, no Typebot, aqui então ele vai criar o banco automaticamente. Você viu que eu não entrei no PostgreSQL, né? Ele já faz isso, já roda as migrations. Ele está preparando aqui, já está rodando o Viewer. Vamos ver se está rodando aqui. Ó, já está rodando, então tá legal. E vamos ver se vai acessar, né? Vamos acessar aqui o nosso builder. Vou acessar aqui o builder. Vamos torcer para que ele carregue. Nosso servidor tem um pouco mais de recurso que o outro, mas mesmo assim inicialmente ele demora um pouquinho para carregar. E eu posso vir aqui, ó, nos logs, e dentro do log eu tenho aqui ele mostrando exatamente o que ele está fazendo. Ó. Já rodou todas as migrations, já está escutando aqui na porta 3000, então o traffic já está recebendo, ele já está escutando e já está mandando a requisição para o nosso Typebot. Agora é só aguardar ele carregar aqui. Então ele se conectou. Aqui eu tenho todo o log, ó. Posso ver o que ele fez aqui. Deixa eu só aumentar aqui. Ó, pode ver que ele carregou lá. Então aqui você viu que eu não criei o banco, né? Porque realmente o Typebot ele é muito bom mesmo. Ele já faz tudo automaticamente. Não precisei entrar no PostgreSQL e criar o banco. Agora, para mim acessar, eu vou pegar meu e-mail, que eu nunca lembro esse e-mail. Deixa eu pegar ele aqui na nova aba. Bom, já peguei o e-mail. Se você mandar e-mail aqui, eu até consigo ver, mas vai demorar porque eu não utilizo ele, tá? Eu vou clicar em enviar. Ó, ele tá falando que as inscrições estão desabilitadas. Provavelmente, certamente eu esqueci de alterar lá a variável, né? Deixar como eu tinha mostrado para você antes, porque eu copiei essa stack de outro portênio. Deixa eu só alterar e subir de novo. Bom, já fiz a alteração aqui, ó. Pode ver que ele já fez. Agora é só aguardar. Ele vai cair, é normal, tá? Então aqui, ó, o container vai subir de novo. E ele vai rodar todo o processo ali de migrations, para poder tá subindo aqui a sua aplicação. Enquanto isso, deixa eu só ver aqui o nosso banco, na stack, PostgreSQL. Eu vou clicar aqui no console. Eu vou acessar aqui. E aí, deixa eu só desconectar aqui para ficar mais fácil. PostgreSQL, que é o usuário que ele já tem por padrão quando a gente sobe esse container. Eu vou acessar aqui. Deixa eu só lembrar o comando. É PSQL, né? Isso. Então, barra aqui invertida, L, você pode ver que ele vai listar os bancos. E aí eu já tenho o banco aqui do Typebot. Olha só. Então você perceba que eu não entrei aqui para criar. Ele mesmo, o Typebot já cria isso aqui pra gente de forma automática e bem simples. Legal, né? Só para confirmar mesmo que ele criou. Então posso voltar aqui. Eu venho aqui, atualizo novamente. Ele está subindo o serviço. Está subindo ali, rodando as migrations, rodando tudo que é necessário, buildando, né? Vamos esperar aqui. Porque eu tinha subido com aquela variável como true, lá de disable. Ou seja, eu peguei de um stack, outra aqui do portênio, e acabou que não me atentei. É muita coisa, é normal que aconteça isso. E como é o primeiro acesso, eu não posso deixar desabilitado, senão eu não consigo entrar. Eu tenho que entrar primeiramente, depois eu desabilito, aí sim eu consigo entrar. Vamos sair para ele carregar aqui. A minha imagem do Typebot está como latest, tá? Então, independente do tempo que você estiver vendo esse vídeo, sempre vai ser a última, a não ser que você coloque uma versão, né, específica.
Então aqui eu vou colocar novamente, vou clicar em enviar. Agora sim ele vai enviar através dos dados do SMTP. Olha só que legal. Vou abrir aqui meu e-mail que eu nunca lembro o meu e-mail. Eu vou acessar aqui e tá aqui, ó, o link mágico. Se eu clicar, ele vai abrir o Typebot. E se tudo der certo, vamos ver. Olha só, já tá aqui o nosso Typebot ilimitado. Opa, aqui ó, ilimitado e pronto para ser usado. Entretanto, agora sim eu posso sair daqui. Depois de ter saído, eu volto lá no arquivo e aquele disable eu vou colocar como true. Aqui, como você pode ver, ó, tá como true. E assim eu desabilito os novos cadastros. Eu posso vir aqui agora e salvar. Aí novamente ele vai cair e vai rodar tudo de novo, né? E esse é o processo Typebot. Só fechar aqui, atualizar. Opa, caiu aqui. E agora é só aguardar até ele subir novamente. Esse processo demora um pouco mesmo, é normal. Enquanto isso, me fala aí nos comentários, né, se você está gostando desse vídeo. Esse é um curso completo do zero na Hetzner até chegar com as suas aplicações como Typebot, Evolution, qualquer outra, aqui utilizando, né, o Docker. E aí basicamente, ó, acessando aqui, eu vou esperar ele carregar. Pessoal, tem uns barulhos aí de fundo, mas vou continuar o conteúdo assim. Às vezes atrapalha, né, desconcentra, mas fazer o que? A gente que mora na cidade, sempre tem o cara da serra, né, sempre tem o motoqueiro. Mas infelizmente acontece, né? Eu não vou parar por causa disso. Olha aí, ó. Não sei se dá pra ouvir, mas lá assim mesmo. Eu tô com esse microfone que é mais sensível ainda, é que dá pra escutar. Mas vamos lá, vou esperar carregar aqui. Ó, já carregou. E se tudo deu certo, eu vou colar meu e-mail aqui novamente. Eu vou clicar em enviar. Ele vai ter que entrar. Ou melhor, ele vai ter que enviar o e-mail, né? Isso mesmo. E aí vai eu acessar novamente aqui meu e-mail que eu nunca sei. Acessando aqui novamente. Já recebi o e-mail. Vou clicar em logar. E agora sim eu loguei. Ou melhor, eu vou logar ainda, ele está carregando. E está aqui o nosso Typebot. Funcionando perfeitamente. Aqui para a gente testar ainda, eu vou sair. E vou colocar um e-mail diferente. Para você ver que ele não vai deixar mais entrar. Vou colocar um e-mail aqui. Que é um e-mail de teste também. Se eu clicar, olha lá, ele dá a inscrição desativada. Legal, né? Tá aí o nosso Typebot, nossa Evolution. Então, qual era da Evolution mesmo? Tô assim, às vezes eu esqueço, normal. Cadê Evolution aqui? Deixa eu pegar aqui. Vou acessar aqui. Tá aqui, nossa Evolution. Tem o nosso Typebot. Estamos utilizando o Portainer. Bom, agora eu quero que você entenda o seguinte. Eu tenho aqui duas aplicações. O Typebot e a Evolution. Mas se a gente for ver aqui na stack, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5 aplicações. Aqui eu tenho um servidor, se eu voltar na home, um servidor com 2 GB e também 2 CPUs. Beleza, né? Como é que você vai saber o quanto aguenta, né, as suas aplicações, o teu servidor no caso? Você vai ter que analisar, você vai ter que ver o quanto está consumindo. Mas, para exemplificar, para ficar mais fácil, você tem que perceber o seguinte. Aqui no meu Typebot, eu tenho recursos. Se eu clicar aqui nele, eu vou abrir aqui o serviço. E eu tenho basicamente, deixa eu só ver aqui para não mostrar a senha. Eu desci aqui na parte de Service Specification, até porque tem dados sensíveis lá em cima, né? E aqui eu quero que você entenda o seguinte, para você começar a lançar as aplicações consciente e planejado, para você não vir aqui achando que, porque é fácil, realmente é fácil montar a estrutura, né? Quando você começa a aprender de fato e começa a tacar aplicações aqui. E aí, como é que fica o recurso do seu servidor? Lembra que a gente tem 2 CPU e 2 GB. Aqui eu já estou limitando o Typebot, nesse caso o Builder, com 512. Então ele está usando 512 e 20% do CPU. Só que nós temos o Viewer também. E lá está 512. E só nessa brincadeira já está usando 1 GB de memória do nosso servidor. Ah, Rafael, mas não está batendo os 512. Não está batendo os 512
mas você já reservou, já está usando como limitação 512 de cada um. Então, se ele chegar nos 512, já vai bater ali, né? Se as duas aplicações chegar no caso, já vai bater 1 GB que você está utilizando recursos para essa aplicação. Fora o banco de dados que a gente colocou lá 512 para iniciar, o interessante é 1 GB. Mais 512 para começar do zero, você vai vendo ali e vai alterando caso precise. E com certeza, se sua aplicação consumir muito, né, recurso, tu vai ter que aumentar aí o teu banco, né, ali de 512 para 1 GB ou para mais, dependendo aí do consumo, se é de CPU ou de memória. Você tem que ver tudo isso na sua aplicação. Então tem que ficar claro essa parte, porque a gente está utilizando a Evolution e o Typebot e o PostGrid. E isso aqui já está praticamente quase no limite da nossa aplicação, né, do nosso recurso, melhor falando, né, do nosso servidor. Isso aqui já está na limitação praticamente. Porque basicamente a gente tem que ter recurso para o teu Docker gerenciar teus containers. Como é que você vai colocar 2 GB aqui no total de aplicação e deixar nada para o seu Linux, né, para o seu Docker? E aí, como é que ele vai gerenciar os containers? Então tem que ficar de olho nisso aí. Por isso que eu quero que você entenda que essa máquina já é suficiente. Você vai pagar nessa máquina mais ou menos, chutando aí no máximo R$30, não vai chegar nem nisso ainda. Por uma máquina que você tem 2 GB de CPU e 2 GB de memória RAM. E aqui você já consegue utilizar. E é dessa forma que você tem que olhar, ver cada detalhe da sua aplicação na hora que você for colocar e lançar ela. Beleza? E aí nesse caso, né, se você me perguntar, Rafael, como é que eu vejo? Eu posso voltar aqui no Service. Eu tenho cada serviço que você pode ver. Se eu vir na Stack, por exemplo, Typebot, tem o meu serviço. Eu tenho aqui a opção de Stats, né, que é estatísticas. Você consegue ver, ó, quanto ele está batendo aqui sem usar, né? Só esperar ele carregar, que ele vai carregar os gráficos. E aqui já está batendo 300 MB, pessoal. Olha só, sem usar, entendeu? Então precisa de mais recurso. Seria pouco. Aí usando tem que ver o quanto ele vai utilizar. Nesse caso aqui é o Builder, né? No caso aqui você pode voltar e acessar o Viewer. Ou melhor, não aqui. O Viewer seria aqui, ó, no Stats. E aí você tem que ver quanto está batendo o seu Viewer. Será que está precisando de mais recurso? E aí, ó, vou esperar ele carregar pra gente ver, ó. Sem usar já está batendo 90 MB, 94 MB. E aí com o seu fluxo, dependendo de como você fazer o tráfego que chega aí nas requisições, né, que você colocar do teu bot, tem que ver o quanto ele está utilizando, que provavelmente, dependendo, você vai precisar de mais recursos. E aí você vai lá e define. Você pode vir aqui no Service mesmo. Eu tenho aqui eu tenho o Viewer, por exemplo, eu quero mudar no Viewer. Vai abrir essas opções, eu vou descer aqui. Eu posso vir aqui atualizar de acordo com o meu recurso. Então não posso vir aqui e colocar, né, arrastar esse aqui não, no caso aqui, ó, colocar 1 GB, por exemplo, 1024. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ver o quanto está consumindo. Vou colocar 700 MB para ver. Ah, tá ok. E vou aumentando. Se eu ver que eu já atingi aqui o limite do meu servidor, eu vou aqui na Hetzner e faço o upgrade, né, para um outro plano que tenha mais gigas de memória RAM e também de CPU. Então é assim que você vai fazendo e é dessa forma que você escala. E essa aqui é uma maneira de você estar fazendo, né? Você está vendo, você pode também ver através do terminal ali a porcentagem de uso, até para ter algo mais preciso aqui. Eu acho melhor para terminal, depois a gente até pode ver isso aí. Mas eu quero só que você entenda o seguinte, que é interessante você saber disso aqui, principalmente na hora que você for lançar suas stacks. Não lance stack uma atrás da outra. Aqui a gente está dando recursos para o Typebot inicial, mas que provavelmente com recurso, com os fluxos que você for criar, vai precisar de mais recursos. E você vai precisar de uma máquina maior, tá? Ou seja, você vai ter que mudar de plano só com esses aqui, porque a Evolution ela é levinha. A Evolution é levinha, o Typebot vai consumir mais o banco. E isso também, ó. Deixa eu acessar o banco aqui para a gente ver. Eu vou acessar aqui, ó, só para a gente ver o consumo dele. E aí a gente pode também tá vendo aqui, né, quanto ele está sendo utilizado. Olha só, 80 MB aqui. E aí na hora que você estiver utilizando, testando, aí você vê aqui se está subindo, se está batendo ali o teto, né, o limite no caso. E tudo isso você vai vendo com o tempo e com a prática, você vai entendendo e vai dimensionando aqui as suas aplicações. Não tem como eu dar uma receita para você e falar, olha, é assim, não tem como. Eu estou dando o start inicial e a partir daí você começa a ver, porque cada aplicação é diferente
E o que fica aqui para a gente finalizar essa parte de consumo é que sempre deixe recursos para o seu Docker, para o seu Linux. Nunca pegue tudo para suas aplicações. Deixa ali uns 300 MB, de preferência até 500 MB aqui, somando todas as aplicações que você tem. Então se a gente tem aqui 1,5 GB de aplicação mais 100 MB do próprio da Evolution que a gente definiu, então a gente tem ali 400 MB mais ou menos para o Traffic e no caso aqui para o Portainer, né, para o Docker gerenciar nossas aplicações. Em teoria, tá? Então basicamente é mais ou menos assim que você imagina e começa a pensar antes mesmo de lançar um monte de stack e travar aqui seu Portainer por causa dessa falta de informação que você não teve. E aqui ainda para finalizar, eu posso vir aqui containers. Tem alguns containers que tá como exit, são os containers que você pode dar um rollback, mas nesse caso, se você não precisar, pode vir aqui marcar e deletar ele, até para economizar, né? Deixar aqui bem limpo o seu Portainer, só deixar exatamente o que você utiliza. Fazendo isso aqui, você remove e limpa aqui, deixando só os rodando mesmo, que são as aplicações que a gente tem. E agora eu quero que você entenda que você tem 5 stacks e está rodando 5 containers e que nesses containers, né, nessa stack, tem 5 volumes. E aí 7 services com 7 imagens que a gente está utilizando e networks que tem 8. E se você quiser acessar aqui, ó, images, ver as que não estão sendo utilizadas, você pode apagar. Enfim, bem legal, né? E a proposta do Docker não é hospedagem conforme você vem utilizando. Porque eu vim, né, de hospedagem normal, onde você tem um painel, não. Esse painel aqui é o que a gente faria por linha de comando, só que o painel ele facilita porque entrega tudo de interface gráfica e fica mais simples de gerenciar. Então o próprio Docker cuida da sua aplicação. O seu papel aqui é dar uma olhada e ver sobre recursos, se precisa de mais, se precisa de menos, gerenciar essa parte que é o mais simples, né? Porque o Docker já faz tudo automaticamente, ele gerencia seus containers. Se eu vier aqui, apagar o typebot, deixa eu só ver, se eu ouviu, posso apagar. Opa, fiz besteira, ele vai recriar, olha só, já está criando outra aqui. Então olha só a magia do Docker Swarm, né? No modo Swarm. Sensacional, não tem nem o que dizer. E aí nesse caso ele já gerencia tudo para você, ó, se eu atualizar. Ele já sobe o serviço, porque ele mantém ali, aí você pode ter réplicas, né? Você pode fazer muito mais coisas, entretanto o básico, o simples e o que funciona é isso aqui. Então eu particularmente eu posso falar que eu utilizei painéis diversos, tá? Apenion, CloudPenion, ESP-config, entre outros que tem, e nada se compara ao Docker. Então esse aqui vai ser o futuro e cada vez mais é bom você entender como é que funciona. Hoje eu só não utilizo o WordPress ainda por causa de alguns detalhes, mas eu utilizo por linha de comando, né? Nem painel, é linha de comando que eu utilizo o WordPress, que para mim está funcionando perfeitamente. Eu não vou mexer por enquanto nisso, mas outras aplicações eu utilizo o Docker. Você pode ver que ele oferece um painel. Você está pagando aqui praticamente menos de R$30, cara, para você ter um servidor na Hetzner, se você conseguir abrir conta e ter Evolution, ter Typebot. Se você for assinar um Typebot, você vai pagar quanto de mensalidade? Deixa aí nos comentários para mim saber o valor, porque eu sinceramente nem procuro saber. Eu estou procurando sem trabalhar dessa forma. E para quem utiliza servidor mesmo, né, de compilar manualmente, sabe o trabalho que dá para você atualizar, para você compilar, fora outros processos que tem. Então, se você não conhece Docker, se você chegou agora, é interessante você conhecer. Eu tenho diversos vídeos aí onde a gente põe na prática. Então, tem toda a teoria. Se você não sabe, é bom você procurar gente que fale aí sobre o Docker com um modo mais técnico, né? Para você entender as coisas, não chegar só de cara aqui. Até você pode fazer, mas tem muita coisa que você vai ficar em dúvida. Então acompanha canais bons que ensinam sobre Docker, volumes, imagens. E aí depois disso aí você vai colocar na prática. Aí você já vai ter ideia. Não, peraí, isso aqui faz assim. Isso aqui eu sei porque é assim. Não precisa você seguir à risca exatamente, ser um profissional e gravar tudo na cabeça. Tipo, eu sei o comando tal. Não, nem eu sei, pessoal. Quando eu não sei, eu procuro, né? E também tem uma documentação que eu deixo ali. Quando eu preciso, eu vou lá, abro a documentação. Principalmente para stacks, né? Porque hoje com o Docker, na questão de criação de stacks. E hoje é o mais básico, o nível mais básico para você
aprender e continuar aí se você quer de fato ter sua própria estrutura ou vender esse tipo de serviço. Tem muita gente que não sabe e procura um serviço desse tipo aqui. E aí depende dos valores, né? Só cobre o justo e faça um bom serviço, pessoal. Preze pela qualidade, tá? Eu sei que muita gente mete a cara pra criar servidor, às vezes não tá nem entendendo. Já peguei caso, a pessoa não entende de nada, tipo, você entra lá e fala, meu Deus, o cara pagou isso mesmo, o cara... Então, você tá aprendendo comigo, ou seja, com outra pessoa, faça um serviço de qualidade, garanta o seu serviço, seja bom naquilo que você faz, seja organizado. Para ser bom, seja organizado, tá? Não faça as coisas de qualquer jeito, só pelo dinheiro. Que se você fizer aqui de forma naturalmente, você gostar e ter prazer naquilo que você faz, depois o valor financeiro ele vem, e pode ter certeza que ele vem naturalmente. E é uma área que tem muito mercado para isso aqui. Hoje tem, nossa, eu programei em PHP, muita gente, colega meus, né, que programa até hoje em PHP, eu não tô mais muito nessa área, eu só estudo mais por hobby mesmo, mas praticamente o Docker era uma coisa que nem se passava pela mente deles. Então, cara, é um mercado que tem muito ainda para você que realmente quer levar a sério, entrar nisso aqui e fazer um bom serviço, né? Então aqui nesse canal eu quero mostrar a possibilidade, o que você pode fazer e te ensinar o pouco que eu sei. Eu não sei de tudo, mas o pouco que eu sei, eu vou trazer conteúdo aqui para mostrar para você. E a gente viu nesse curso, né, praticamente o curso do zero ao Docker Swarm. O título do curso vai ser do zero ao Docker Swarm na Hetzner. Esse é o curso gratuito para você aprender e aí você colocar a mão na massa. Eu sei que vai surgir muitas dúvidas, mas com o tempo você vai solucionar cada uma delas, que é normal. Tudo que é novo causa muita dúvida. Então realmente espero que você tenha gostado, mas que principalmente antes de código, antes de qualquer coisa, que alguma coisa tenha sido útil dentro desse curso, que você tenha aprendido realmente, que você tenha compreendido, não só apenas subir uma aplicação, né? Aprender isso é fácil, mas talvez ser uma pessoa até melhor no que você for fazer, principalmente prestando serviço ou para você mesmo, pensar um pouco diferente, tá? Novamente, peço sua colaboração, deixa aquele like, é muito importante para o engajamento, né, aqui do canal e para chegar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve para você que não é inscrito, muita gente assiste e não é inscrito, e deixa um comentário abaixo, porque você só chegou aqui realmente porque você quis aprender e quis entender aqui como subir uma aplicação do zero, né, ao Docker Swarm aqui na Hetzner. Então, meu muito obrigado mesmo. É poucos que chegam até aqui e não pulam o vídeo. Se você acompanhou, parabéns. E a gente se encontra aí em outro vídeo. Um abraço e tchau.